Aumente o volume do seu celular, pois ele está no ar. Pois é! Pois é, meus amigos! Como é que vocês estão aí? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma edição do Pois é, o meu podcast, o podcast do Zé Neves. Que prazer, que honra ter você assistindo mais uma edição, mais um episódio desse, que é mais um episódio dessa nova temporada. É a segunda temporada do meu podcast. Voltamos em 2023. Alguém confiou no nosso trabalho e deixou nós ficar, então nós vamos ficando. Certo? Cara, brigadão mesmo por você estar assistindo, obrigado por dar mais uma vez essa moral. E você sabe, né, o que a gente faz aqui é de todo o coração, com o maior carinho possível, para que você se divirta aí durante esse período da entrevista. A gente só traz gente legal aqui, porque você sabe que a minha premissa é essa. A vida só vale a pena se tiver uma boa história para ser contada, né? Então, todas as vezes que vem alguém aqui, é com uma ou mais histórias legais para contar, e hoje não é diferente. Hoje quem veio aqui é um cara que tem muita, mas pensa num cara que tem muita história para contar, porque ele praticamente nasceu junto com o rádio. Ele é filho do Marconi. Foi criado pelo padre Landel. O rádio fez 100 anos, ele fez 80. Senhoras e senhores, aplausos para ele, Fabinho Grande! Pô, prazerzão. Prazer é meu. Que bom que você veio, Legal. cara. Aceitou o convite, então? Claro, pô, você acha que ia negar um convite Eu acho. desse? Imagina, Eu achei. né? Você mora aonde? Onde que eu moro? Hã? Eu moro aqui no... Não, você mora aqui, ó, no meu mentira. coração, Zé. Você inventou isso agora? Não? Inventei. Qual outra piadinha que eu faço sempre? Quinta-feira, hoje é terça, né? Hoje é terça. A gente falar tá gravando na É, terça, gravando na terça, mas viu, o podcast vai ao ar na quinta. Na quinta. Então, Zé, sempre quando a gente começa o programa, eu falo, hoje é quinta. Ah, fala, não, quinta-feira? Aí você fala, peraí, hoje é quinta? Fabinho, quinta-feira é que nem calcinha. É o dia calcinha? É, mas por quê, Por Zé? quê? Porque não é o que a gente quer, mas tá pertinho. Eu nunca fiz essa piada. Nunca. Eu Só nunca 100 fiz anos. essa piada. Tá fazendo aniversário junto com o rádio. Junto né? com o rádio no Brasil. Cara, que legal que você veio. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Imagina, que eu agradeço o convite. Que isso. Eu tive, assim, o privilégio de ser coordenado por você na educadora, mas mais do que coordenado por você, a gente virou amigo. É verdade. A gente virou amigo, pessoal. A coordenação ficou até meio que de lado, porque eu desrespeitei você várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. Por quê? Porque eu considero você como amigo. Porque Aham. quando eu xingo você, eu tô xingando com amizade. Aham. Não é uma Porque relação... a gente ferra o amigo também, né? Lógico. Vira e mexe, a gente fala por Lógico. trás do amigo, a gente Ah. quer o amigo longe, bem longe da gente, né? Cara, Sim. bom, para você que está assistindo aí, eu vou te apresentar essa figura. Fabinho Granger, a gente trabalha junto, ele começou a trabalhar na Rádio Educadora FM no dia 1º de fevereiro, que também é o meu aniversário, mas no ano de 1993. O que significa isso? Significa que 1º de fevereiro, agora de 2023, ele completou 30 anos só dessa rádio. Exato. Só de educadora. Só de educadora. 3 décadas numa única rádio. Isso é um marco, né? É verdade. É tempo. Você conhece mais alguém que ficou tanto tempo numa mesma emissora? Tem bastante gente, né? Bom, o próprio chefe, o Gustavo Pinheiro, Sim, mas ele tá há mais tempo que tá eu, mais né? tempo. Mas é que ele entrou lá, hoje ele é gerente artístico, mas Sim. ele passou por várias etapas e tal. Mas eu digo no ar. No Radialista, ar, tipo, no ar. no ar, falando na latinha. Aqui em Campinas, na mesma emissora, né? Não, tipo, que seja algum. Você conhece alguém? Ah, sim, tem o Rony Viana. O Rony? O Rony Viana é um cara que tá há muito tempo. Não, mas na mesma rádio? Ah, na mesma rádio não, desculpa. Não, na mesma rádio Eu não lembro Não, de- não. Que ele O passou- Emílio tem mais de 30 O anos Emílio de Jovem Surita, Pan? o Emílio Surita, sim, porque ele começou na Band, na Band Ele começou na FM, Band, né? e depois ele foi pra Jovem Pan. Eu ele comecei a tem ouvir isso aí. ele, acho que em 96, na Jovem Pan. Quando tava começando o Pânico, os primórdios do Pânico. Ah, tá. Eu não sei se deu 30, mas que tá perto de 30. Deu. Já deve ter dado, né? Ele fazia duplinha com a Mônica Venerable, Moniquinha, que da hora, quando a época de que Rádio São Paulo começou a fazer dupla, né? Que tinha a Jovem Pan. E eu lembro que a Rádio Cidade também, depois que estreou em São Paulo, fez duplinha, que era o Otavinho Sesc e mais uma Sandra Grotti, uma coisa assim. Então era duplinha contra duplinha, praticamente no ar, assim, uma guerra duplinhas. da audiência ali. Guerra de duplinhas. É, Até hoje legal. tem esse formato no rádio, né? Tem. Só que hoje não é só dupla, né? Hoje tem uma galera maior, um programa com mais integrantes, né? Mais apresentadores, né? Que nem a própria Hora do Leite, né? Tem mais, que não é mais duplinha, né? Então, É um talk show com um elenco. com uma elenco, equipe, né? Que hoje com mais humoristas também, né? Antigamente era legal. com apresentadores e hoje agregou aí os humoristas nos programas de talk show, né? Poxa, que legal.
Bom, Legal. cara, sabendo que o papo vai render, o papo vai ser legal, vai ser leve e divertido, mas antes de começar, eu preciso aqui agradecer a algumas empresas que me ajudam a colocar o Pois É no ar, né? Então, eu preciso primeiramente agradecer a Zap Informática, uma loja de informática muito legal que tem aqui em Campinas, no bairro Swiss Park, uma loja que faz a venda e manutenção de equipamentos de informática também. Então, Jean, Melina, muito obrigado a toda a equipe por proporcionarem esse espaço físico para que o Pois É possa ser executado, gravado e colocado no ar. E agradecer também a RGB. A RGB Audiovisual, uma empresa que é especializada em equipamentos de gravação e transmissão. Eles trabalham muito tempo com videoconferência, então tudo aquilo que envolve microfone, as câmeras, o corte, a edição, a ilha de corte, né? Tudo aquilo que envolve iluminação, a RGB é excelente no que faz. Então, obrigado, Rafael. Obrigado, Gabi. Valeu, Gabi! Aí, ó. Valeu, Gabi, brigadão. E agradecer também ao pessoal da Maple Comunicação, que é a agência que cuida de toda a parte de identidade visual do Pois É. Eles criaram um logo, a gente chegou junto no nome, e o Eduardo e a equipe dele fazem um trabalho fantástico, e eles me ajudam demais a colocar o Pois É no ar também. Então, Eduardo e toda a equipe, meu, muito obrigado. E hoje eu tô feliz demais, porque além de ter você aqui, tô contando com uma ajuda mais do que especial dela, Carolina Alvarez, uma jornalista de primeira linha. Eu não sei nem o que ela tá fazendo aqui. Eu conheço a Carol. Carol. Carol, gente boa, já esteve no programa com a gente também. Já. Nossa. Manda um beijo, Carol. Aí, ó, a Carol tá aqui no background, aqui no backstage, que fala, né? Backstage, né? Tá aqui, a Carol vai ajudar demais também aqui no Pois É. Eu tô me cercando só de gente talentosa. Realmente. Eu não sei o que você tá fazendo Só aqui. falta mudar o apresentador. Aqui pra você. Então, obrigado, Carolina Alvarez também, que veio a brilhantar, veio trazer muita experiência para deixar o Pois É cada vez melhor para você que tá assistindo, tá bom? Obrigadão. Mas tá certo, Pois É. Não, tem que ser você mesmo, Zé. Não Por ia quê? dar um Pois Fabinho, não dá. Fabinho Não. Pois. Não, tem que ser você mesmo. Pois Zé. Lari, não dá. Não dá, não dá. Pois Paixão, Paixão. Pois Luiz, não. Tem que ser Pois É. É, não, tem que ser. Entendeu? É, Zé, o programa é seu, realmente. E Pois É tem tudo a ver com podcast é seu. conversa. Tem um negócio que eu gosto de fazer na vida é conversar. É, e fala, hein? E falo, Fala né? pra caramba, E você não nossa. fala pouco. Por isso que o nosso programa, a gente tá no ar. Eu tô com o Fabinho no ar, na Hora do Leite, que é um programa da Educadora FM, que é uma emissora do Grupo Bandeirantes aqui em Campinas. Porque tem gente que não é daqui da região, Sim. então a gente contextualiza para quem não mora aqui na É região. importante. Tem uma rádio chamada Educadora, que fica aqui em Campinas, pertence ao Grupo Bandeirantes. O Fabinho tá nessa rádio há 30 anos e a gente trabalha junto há coisa de 8, né? Por aí, né? No ar, juntos. No ar juntos, 8. sim. É, Mas eu tô na rádio há 10, vai fazer 11 agora. Olha isso, então, cara. a gente se conhece praticamente Há bastante 11 anos, tempo. vai, 11 anos. Cara, Porque e você era ouvinte. eu era ouvinte. Ouvinte mala, que ligava direto. Levava café da manhã pra gente. Eu era legal. Era boa, é. Era boa. Levava café, pô. Não, hoje os caras levam pão com presunto e queijo, eu levava melão cortado. irmão. Olha aí, eu era que outro padrão. chique, Eu era... gente. Queria entrar no rádio mesmo, Essa né? vaga eu fiz por merecer. Fabinho, quando eu era moleque, eu tinha 15, 16 anos, eu ligava o rádio e eu via você, o Reginaldo Zeferino, né? Eu via o Rony Viana, eu via Guto Martini, a Gislaine Martins? Gislaine Martins, que era Sim. uma voz feminina da educadora, né? Sim, sim. Ouvia o Beto Miller, ouvia o Arthur, Tinha o Matias, o que fazia a hora do leite. Matias, junto o com Ari, tinha uma Ari, galera muito aham. grande. O Lui. Eu ouvia você, né? E pra mim, trabalhar com você é uma honra, porque, pô, você vai trabalhar com quem você admirava, você admira ainda, né? Legal, pô. Como é que foi? Quando que você falou rádio? Sim. Quando foi? Rádio. Quando foi? Quando foi? Eu trabalhei né, em outras áreas, já fiz um monte de coisa, né? Fui comerciante. Antes mesmo de entrar no rádio, eu estava trabalhando. Assim, eu tinha feito curso de programação, né, de computadores, estava trabalhando com Nossa, que cagada. TI. Cara, e eu gostava, hein? Gostava? Eu gostava e eu achava que tinha futuro. Eu gostava, de fato assim. tem. Tem futuro, sim. Lógico. Né? Tem. E é uma área que também eu gostava. Se eu não tivesse abraçado o rádio, né? Talvez eu teria seguido aí por esse caminho, né? Mas, enfim. Eu, antes ainda de trabalhar com isso, eu fui relojoeiro durante um tempo, né? Trabalhava com meu tio. Fiquei 5 anos na relojaria trabalhando com ele. Cara... Você era moleque ainda, molequinho. eu tinha aí uns... Deixa eu ver, uns 13, 14, uns 15 anos por aí. Uns 15 Porra. anos. Então eu tinha trabalhado com outras coisas, mas aí trabalhar como relojoeiro lá com meu tio, ele tinha uma relojaria, aí eu aprendi primeiro a consertar despertador,
Despertador era mais fácil na época. Era corda? Era a corda, Olha, é aquele que tinha duas sinetinhas e ficava... prrrr, era isso aí? Você dava corda nele e tal, né? E, enfim, aí você punha para despertar e tal, tocava ali bonitinho. Ah, E o despertador, então, as peças eram maiores, então era mais fácil para poder consertar. E depois eu aprendi a consertar os relógios de pulso, né? E do relógio de pulso foi para relógio automático, então foi, né? Que chique. relojoeiro, olha aí. E não precisava nem colocar lupa, né? Hoje eu vou ter que colocar porque... Você já sabia qual que era a farseta, relógio farsa? Esquece. Sim, É? opa, de boa. Rapidinho já identificava assim, opa, esse relógio é falso, enfim, né? Mas foi um bom tempo trabalhando ali com ele. E aí, enfim, eu sempre fui um cara assim que eu não gostava de baixo astral, não gostava assim de papo muito, vamos dizer assim, negativo, né? Mórbido. Exato. E aí a gente veio de uma família muito humilde também, né? Então a gente passou por uns apuros tremendos aí, né? Na infância e tal, enfim. Perdi meu pai cedo, né? Com 13 anos e tal. E eu comecei a ouvir rádio e no rádio passava uma vida, assim, uma alegria o tempo todo que eu comecei a me apaixonar por aquilo, né? Mas enquanto você consertava relógio? Exato. Aí na relojaria do meu tio, então a minha mesa, ele tinha a mesinha dele e eu tinha a minha mesinha do lado dele e tinha a loja ali, o balcão para a gente poder atender os clientes, né, os fregueses, né? E depois a gente precisava de um espaço e tinha um mezanino. Eu falei pro meu tio, pô, por que a gente não monta uma mesinha aqui, né? E vai ser bom para segurança também, porque ele tinha medo às vezes de ser assaltado, tal, uma coisa assim. E eu tô aqui em cima, né? Então eu tô sempre de olho, né? Se vier alguém assaltar, não ia Você não ia fazer resolver bosta porcaria nenhuma. Você puta migué que você deu pra sair fora do seu tio. Medo. Que miguezão bonito, hein? E aí eu falei pra ele, pô, monta, né, uma mesinha lá em cima, tal. Eu fico lá em cima e fico de olho, consertando o relógio, tranquilo, tal, né? Ele falou, ó, gostei da ideia, né? E eu já pensei nisso também, já imaginando um estúdio de rádio, né? Porque lá, quando ele montou essa mesinha, tinha a lâmpada, né, que iluminava ali para poder enxergar as peças, para você consertar. Eu fazia daquilo de um microfone, né? E eu tinha sempre o rádio me acompanhando, né? E eu ficava ouvindo e ficava imitando o cara, né? Fazendo o programa. Na época eu ouvia muito a radiodifusora lá de São Paulo, que era 960 kHz, que foi assim... AM. A difusora, cara, ela foi assim, ó, pontapé inicial para as FMs. É o que a FM é hoje. Então ela era um AM, um FM, um AM, né? Com a programação jovem, programação alegre para cima, muito musical. Mas os caras já falavam a locução do jeito que a gente conhece hoje? Já. Você já está na difusora 99 pontos, já era uma locução assim. Não era tão rápida, mas era uma locução bem para cima, bem alegre, cima. né? E então na época tinha aqueles quadros que você deve ter ouvido na própria Educadora Melhor de Três. Sim. Então, lá começou de lá. Começou de lá. Melhor de Três já tinha lá, né? Que o ouvinte ligava para escolher qual era melhor para ouvir, né? A mais votada voltava depois, né? Inteirinha para você gravar, para você curtir e tal, né? E então eu ficava ouvindo ali no radinho, cara, 960. E na época a concorrente da difusora era a Rádio Excelsior, né? Que era da Globo, né? As duas eram concorrentes diretas, a Excelsior com a difusora, duas AMs fortíssimas, fodidas, né? Na época, né? Enfim, aí eu ficava revezando, mas eu era mais assim, ouvinte da difusora. E então eu ficava ouvindo os caras na época lá, me lembro muito bem, Antônio Viviani, que hoje está no Clube da Voz, Jorge Elal, tinha, quem mais? Luiz Carlos, o Kaká, tinha o Carlos Rassi, enfim, uma galera que eu gostava de ouvir. E a locução sempre para cima, né? E aí eu ficava imitando os caras, eu pegava essa luminária, puxava, né, como se fosse isso aqui, o microfone, e ficava na mesinha que eu tinha lá, simulando que eu estava operando a mesa. Operando, olha que legal. E como eu estava sozinho mesmo, né, se alguém visse eu pagando aquele mico, ia tirar uma, né. Enfim, aí eu estava ali executando e praticando, né, o rádio. Então ali que começou a me despertar, né, aquela vontade, porque o cara sempre para cima, eu chegava às vezes chateado com uma coisa ou outra, e o cara se ligava o rádio e para cima, alegre, né. E na época também,
como eu gostava de rádio, eu consertava, para mim, rádio estava muito distante, principalmente para as pessoas que me conheciam, né? E na época também, trabalhava em rádio que tinha um vozeirão, voz grave, né? Então, para mim, estava muito distante, né? Eu falei, nunca que eu vou ser radialista, né? Entendi. Porque as rádios, as emissoras, os coordenadores escolhem por vozeirão, né? E aí tinha um colega da gente que ia na relojaria e ele descobriu, né, que eu tinha vontade de ser radialista, né? E ele entrava lá zoando, né, brincando. Cadê o locutor? Batia na mesa, né? Mas tirando uma com essa vozinha aí Aham. de taquara rachada aí, onde você pensa que vai, né? Cadê o locutor? E saía tirando uma, né? Você não tem voz para ser locutor, né? Mas ok. Então, lá em cima eu podia simular, brincando que eu Você estava tava no fazendo seu mundo locução. lá. Tava no meu mundo. Lá embaixo, não dava. Meu tio ia ver e A né, os galera zoar amigos, a mais galera ia ainda. zoar mais ainda, né? Então foi assim que eu fui me apaixonando pelo rádio, acompanhando ali a difusora e Já tinha participação de ouvinte de alguma maneira? tinha a participação do ouvinte, eu não Mas por participava. telefone? Tinha, Você não tinha, não ligava? ligava, não Ah, ligava. Eu tinha muita vergonha, assim, de ligar, né? E aí os caras tinham também, na época também do Julinho Mazei, né? Que era da nossa, olha. difusora, que também é uma grande referência no rádio, né? E aí os caras faziam umas festas no fim de semana, no sábado. Lá em São Paulo, então, tinha o Clube Atlético Ipiranga, tinha o Juventus, tinha o Clube Tietê, tinha Aramaçã em Santo André, né? Ah, E aí eles iam, cada fim de semana iam no local. Na época, tinha a equipe deles de som que chamava Mob Dick, Magic Discotech, que eles não tinham equipamento da própria rádio, né? Eles eram um esquema, uma parceria que, por exemplo, o Antônio Viviani no Clube Atlético Ipiranga, ele ia com a Mob Dick Discotech, né? Aí o Juninho Mazen ia para o Juventus com a Magic Discotech, entendeu? E aí, uma pra potência de tocar. som para tocar, Ah, né? Ia com DJ, só que eles apresentavam, né? Fazia as tá. brincadeiras de palco, sorteava Como brindes, se né? fosse rádio. Exatamente. E aí eu falei, eu quero ir nisso aí, eu quero Eu conhecer quero esses essa caras, porra. eu quero ver como é. Cara, aí que foi me despertando essa vontade. Eu comecei a ir nos bailes, né, dos caras. E aí conheci o Julinho Mazei lá, conheci. Você foi lá atrás, viu? Foi, Quero te foi. conhecer. Não cheguei assim, opa, eu chegava próximo, né? Aí uma vez eu fui sorteado lá dançando, e tal, enfim, né? Mas não conversava com os caras, né? Eu tinha assim, parecia um mundo distante, entendeu? Sei, sei. Pô, eu era fã dos caras, mas pô, né? Deixa eu aqui e tal, né? Tanto é que uma vez, cara, a radiodifusora era lá na Afonso Bovero, lá em São Paulo, né? Onde passou a ser a MTV depois, né? A Sei. MTV, A ESPN foi pra lá também, se eu não me engano. acho que foi, sim, acho que foi. Ah, E aí, quando a radiodifusora, que é da Rádio Tupi, que era da Tupi, né? Faliu, né? Saiu fora, aí a MTV acabou indo pra lá. Mas eu cheguei uma vez, cara, eu queria ir lá, queria tanto conhecer rádio, né? Tinha aquela vontade, mas não tinha ninguém para me apresentar, não tinha ninguém assim, pô, né? Pô, vem aqui que eu vou te mostrar como é rádio. Uma vez eu peguei o busão, que eu morava lá em São Miguel Paulista, né? Zona Leste, para Afonso Bovero, é longe pra caraca, né? Peguei uns 2 ônibus, né? Falei, eu vou nossa lá, senhora. eu vou lá, eu vou chegar na cara dura, eu vim aqui para conhecer. E era meio restrito, sabe? Eu, assim, do nada chegar para É. conhecer, entendeu? E eu fui uma vez, cara, me lembro que eu cheguei lá, puta trampo, saí de casa cedo pra caramba. E aí não tive coragem de chegar, né? Deixa eu entrar aí pra conhecer, como eu faço. Fiquei na padaria ali, do Ah, a lado, padaria famosa, né? padaria Ah, famosa, sei, sei. ali do lado. Eu falei, pô, eu vou ficar aqui só pra ver os caras da rádio, né? Só pra ver se eu consigo conversar com eles, né? E ficava naquela, vou, não vou, lá, a rádio grudada. Eu falei, vou, não vou, né? Será que os caras vão deixar entrar? E fiquei tímido pra caramba, acabou que voltei pra Foi casa, embora. fui embora, né? Eu achava meio distante, né, as Mas possibilidades. É, tava ali, tava no tava seu ali, radar. Aham. exatamente, tava trabalhando. Já, né, a possibilidade. Então, eu falei, bom, gente, eu preciso, né? Eu não saí da minha casa. Eu sonhava muito, comecei a sonhar. Caramba. Sonhar, com trabalhando em rádio, como locutor. E minha mãe, ela começou, né, a ver que era o que eu queria, né?
E como eu te falei, a gente era muito humilde ali. E meu pai, quando faleceu, que eu tinha 13 anos, eu era o mais velho, eu tinha 3 irmãs, né? E a gente precisava trabalhar para Trabalhava sustentar para a casa. colocar dinheiro em casa também. E, e aí, quando eu decidi, né, falei, puxa, eu preciso correr atrás. E minha mãe percebeu que é isso mesmo, porque ela via que ela ia me acordar ali para ir trabalhar e eu ia desanimado e pensando em rádio. Mãe, contava para ela, sonhei onde eu estava, tal, e contando para ela, né, o que eu estava fazendo na rádio, que rádio que eu estava, tal. Ela viu, né, putz, esse moleque tem que ser radialista, né, a vontade dele é essa, né. E então, que aí eu comecei a correr atrás, falei, vou ter que fazer o curso, né? Vou ter que fazer o curso. Eu descobri que era através do Senac, né? Antigamente, você tinha o DRT, adquiriu o DRT, fazendo o curso no Senac, o único lugar mesmo que te dava essa autorização, essa habilitação para você, Tá. né? Então assim, hoje ainda funciona assim, né? Ainda funciona. Então, se você está assistindo aí, de repente você se identificou, putz, eu quero trabalhar com rádio também, quero ser operador de mesa, você tem que ter um curso, que esse curso te dá uma licença Exato. chamada DRT. Exato. Ator tem DRT, jornalista também tem um MTB, né? É, MTB, advogado tem um OAB, sim. médico tem o CRM, cada Dentista um tem CRO. CRO. Né? É como se fosse um conselho regional daqueles profissionais. Exato. E o radialista é o DRT de radialista. Exato. Tá vendo? Uhum. Tem que fazer um curso. Tem que fazer um curso. Seu tonto, não é chegar lá, igual esse trouxa que vai querer entrar. Você não entra assim, mesmo. Não entra. Tô falando isso que eu também tentei fazer isso, viu? Você Chegava tá na rádio na Caruda, lembra? É eu ia na verdade. educadora, eu quero trabalhar aqui. O Gustavo falou, você tem curso? Não, foi, então você tá fazendo o quê aqui? É que antigamente, assim, a gente pensava em rádio só como locutor, operador, né? Então hoje o rádio tem muito mais coisas que Muito isso. mais Tem coisas, outras né? profissões, tem N profissões, né? Que antigamente não tinha, né? Hoje, enfim, a gente pode até falar sobre isso aí, que tem o pessoal de TI, né? Tem o pessoal das redes sociais, que antigamente não tinha, que cuida, né, do Instagram da rádio. É que só depois, Face. mas é que tá, só depois que a gente entra numa rádio que a gente começa a entender o funcionamento de uma rádio. Uhum. Porque a gente pensa que rádio é um estúdio com um cara falando. Ok, basicamente é isso, mas essa é a ponta da flecha. Uhum. Atrás dessa flecha tem uma galera que é de Sim. produção, que nunca fala no microfone, mas é produção, Sim. que é pra bolar as promoções. Tem a galera dos prêmios, que cuida dos prêmios da rádio. Aham. Tem a galera que vai vender espaços publicitários da rádio, que é a galera do Sim. comercial. Aham. Tem a galera que produz os spots e coloca dentro da programação, são os produtores. Editores, Os produtores. editores. Tem os caras que montam a programação, as músicas, escolhem as músicas, são os programadores, né? Sim. Tem um monte de gente envolvida É na muita rádio, gente, né? é muita gente. A equipe é muito É o grande. TI também que você falou, que tem o cara que Sim. cuida. Tem geralmente um engenheiro que cuida Engenheiro. do transmissor da rádio. Todo o áudio, né? Tem várias. Hoje em dia tem advogado para. Né? Para segurar as cagadas segurar de as alguns cagadas. apresentadores que falam Tem que ter merda advogado. de repente, depois quer se retratar. Desculpa, Pelo pelo amor amor de de Deus. Deus, desculpa. Essa frase é padrão lá na rádio. Não é isso Quando que eu eu falo uma queria merda, é pelo amor de Deus, me perdoa. Então, e aí. Aí fez o curso? Aí fiz o curso, eu precisava fazer o curso primeiro de operador, né? Que eu queria operar a mesa também, né? Nesse sistema DJ que a gente fala, né? Que antigamente tinha operador e locutor separado. O cara só falava ou só operava. Não era como é hoje, né? DJ, como é hoje, como é há muitos anos, né? O cara fala e opera ao mesmo tempo, né? Então eu fiz o curso primeiro de operador e aí na sequência eu fiz o curso de locução, que é o que eu mais queria, né? Que é o Fazer a seu locução. comercial. E inclusive aí fiz no Senac, né? Lá de Guarulhos. A minha turma, eu me formei praticamente na turma. Eu estava me formando, uma turma antes se formou, né? O William Bonner e a Sandra Nemberg. Como é que é? Tem lá depois eu te mostro, tem até a relação do Senac, né? Os aprovados, né? O curso que você fez um ano antes, Não, um ano antes, não, uma turma, um mês antes. Estava uma turma antes, É, foi o tava William se- Bonner e a William Bonner Fátima e a Sandra Nemberg. Tem lá o nome deles e o meu nome lá. Fábio é Aparecido Que legal. Grande. E tem o William Bonner, tem a Onde Fátima- foi que a deu Sandra errado pra você, Nemberg. então? Onde foi que eu Onde errei? foi que você errou? Você mandou o currículo pro lugar errado. Exato. Aí, quando eu me formei, o curso de locução, as aulas, não, locução não, o primeiro curso de operador, as aulas práticas foram feitas numa rádio lá de Guarulhos,
Boa Nova de Guarulhos. E Ah, aí que é onde você vai realmente colocar o que você aprendeu à prova. Ah, Operar, então ela é uma M, né? E lá eu estava aprendendo a operar. Então, operar futebol, operar programas musicais, né? E o coordenador, o meu professor, era coordenador também de lá. Então, as aulas eram no sábado e tal. E ele falou para mim, nossa, você leva muito jeito, você gosta muito, né, da coisa. E falou assim, ó, quando tiver oportunidade, surgir uma oportunidade na minha rádio, eu vou te chamar, né? Eu falei, pô, será, né? E terminou o curso, né? Aí eu fui fazer a locução, terminei a locução e de repente eu estava trabalhando, né, com TI, trabalhando na programação, né, de computador. da Rádio de Guarulhos. Aí não, Não, eu ainda estava não. trabalhando, não, ainda não, Ah, ainda tá, tá, não. tá. Aí Só até, pra testar mesmo, então. só o Ah, curso mesmo, as aulas práticas no sábado era lá na rádio, que ele era o mas você professor. já não tava mais na relojaria, você tava Não, mexendo com já TI tinha agora. saído, já tinha Ah, saído, legal. já tinha saído. Eu estava trabalhando com TI, trabalhando como digitador, né? Trabalhando no hospital. Aí depois do hospital eu fui para uma empresa de tintas, né? E trabalhando lá, esse Jeter, né? Que me deu a primeira oportunidade e me ligou. Qual Falou, rádio que era? Boa Nova de Boa Nova de Guarulhos. Guarulhos. Das casas André Luiz, Olha que legal. lá em Guarulhos, né? E aí realmente surgiu uma vaga, ele me ligou, né? Vem pra cá. Eu larguei tudo, falei, não acredito, né? Cara, foi realização do seu sonho. Quantos anos Foi. você tinha? Vamos ver, 87, 80 e- 87. 20 e alguma coisa? 20 e poucos, 25, Poxa, que 26, legal, cara. Vou fazer as contas depois aí. Você Não vou entregar. Você não quer falar a idade. Ô, Glório Mario, você não quer falar quantos anos você tem? Exatamente. Não fala a idade, aprendi com a Glória Maria. Pô, cara, que Deixou legal. legado. Então, aí surgiu essa oportunidade na Boa Nova de Guarulhos, mas como operador, né? Eu como operador. E Mas eu você entrou comecei- na rádio. Entrei na rádio. Pronto. Nossa, ali já. Nossa, né? Eu não acreditava que aquele áudio, aquela música, né? Aquela vinheta que eu tava colocando, tava indo pro ar, todo mundo tava ouvindo, sabe? Eu achei fantástico, né? Como é que foi pra sua mãe, pro seu tio da relojaria, pros caras? Né? Nossa, eles não acreditando, falando, não é possível, não é que Realizou. legal. Que, né? Eu só de pôr a música ali, minha mãe, olha, meu filho que tá colocando a música, né? E, claro, ganhava um pouquinho, né? Mas tava lindo, já Tava tava, lindo. ganhava bem menos que eu tava ganhando lá na informática, né? Na programação, como digitador, tal, enfim. Mas estava começando a realizar meu sonho, né? Aí foi como operador. E aí eu trabalhava, eu era operador, né, do Kiko Russo, né? Então eu operava para os locutores, chamava a música, eu colocava. E isso era Igual tudo o vinil. Alberto Roberto fazia, né? Exato. Agora, não sei o quê, aí sobe a Eu música. sobe a música, abaixa a baixava, música. Era assim mesmo que Isso. rolava? Era assim mesmo. Eu ficava no BG, ó, sobe o BG, põe o fundo musical. Eu vou falar agora uma coisa triste. Eu corria, né? E já pegava tudo com um vinil, né? Um vinil e uma música triste. Música triste. Aí eu Mas ponho ele esse vinil. cantava a bola pra você? Ou era muito da sua percepção? Não, percepção. Eu já ia sentindo. Então, vai minha primeira pergunta polêmica, então. Vai lá. Você não acha que essa época era mais legal? Porque, veja, era a sua percepção, você tinha que ir lá pegar um vinil. Aham. Hoje a gente tá falando de arquivos de MP3, que é o Pulsar, que faz. Você coloca tudo isso aí, mas que meio que tá Sim. tudo na sua mão. Aham. Lá você ia, pegava o vinil, meio que você escolhia a música, você Sim. colocava no ponto Aham. que você achava legal, Aham. e ele mandava você subir, e você. Não, agora não é hora de subir tanto. Como é que paralelo que você faz com os dias de hoje, assim? Qual a percepção que você tem? Era mais romântico, era mais gostoso? Hoje é mais. Me fala o que você acha. É assim, é manual, né? Totalmente manual, né? Então, você adota um sistema de trabalho. Que nem, por exemplo, eu separava o vinil, né? Músicas para trilha triste, músicas alegres, aplausos, né? Então, eu já deixava meio que separadinho, entendeu? Então, eu sabia que ele começava, entrava um ouvinte no ar, né, para conversar com ele. Puxa vida, hoje eu não tô bem, eu já ia opa, não tô bem, eu já pegava. Cara, isso é muito legal, meu. Aí já pegava, eu já sabia que eu tinha deixado o lado esquerdo aqui, por exemplo, não vou pegar aqui. Então, mas é tipo não a sei sua área o de quê. trabalho aqui, é muito legal isso, Gostoso isso, é muito, é tipo você tá pintando, fazendo uma pintura. É isso que eu tô falando. É uma obra, né? É uma obra. E cada dia essa obra sai diferente do dia anterior. Mas só que assim, Zé, é do mesmo jeito, só que diferente. Por exemplo, hoje está bem prático, né? Que nem, por exemplo, aí você citou aí de você ir buscar manualmente.
os comerciais, né? As trilhas. Então, era tudo com cartucho. Então, você ia colocar uns aplausos, ia colocar um choro, ia colocar um grito, né? Então, é trabalhoso. Então, você não parava realmente, né? Você tinha que já deixar tudo ali separadinho. Você tinha 3 bocas para trabalhar. 3 bocas, 3 cartucheiras, né? Para enfiar um efeito, ou uma música, ou, sei lá, um comercial, né? Hoje você faz isso, só que é, tudo no sistema, né? Então, eu preciso, às vezes a gente tá fazendo programa, eu preciso pegar um BG, né? Você corre na pasta Corro na X. pasta X, a pasta de música lenta, BG e tal, não sei o quê. No Você já computador. sabe mais ou menos Eu onde tá. já sei, entendeu? É que era mais trabalhoso, né? Pra você ter uma ideia, quando eu trabalhava na M, olha a diferença, né? Eu estava operando um futebol. Então, o cara estava narrando lá no campo, né? E o comentarista, aí, você é o comentarista, estúdio separado e eu operando aqui. Então, antigamente era assim, tava narrando o jogo e eu tava com a Kai gravando aqui, gravador de rolo, né? Gravando aqui. Por que gravando? Vai sair um gol. Vai sair o gol e ele vai pedir para voltar esse gol. Vai Ele vai pedir, reprisar. vamos ver como é que foi o gol. Vamos ver como é que foi o gol. Então, cara, eu vou ter que, quando sair esse gol, eu marco na fita ali, eu zero Um contador, o né? contador, né? Aham. Zero, gol e tal, tal. Aí eu zero e vai narrando. E não sei o que, não sei, narra lá o gol, tal, 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 tal. E aí, vamos aos comentários, tal, tal. Aí eu parava essa fita, já apertava a outra para gravar, tirava essa fita, corria lá no outro estúdio, deixava o microfone aberto do comentarista, porque ele ia chamar. Meu Deus. Então eu já É. deixava aberto, ele sabia que eu corria para lá, eu ia montar o gol, porque ele já ia chamar, entendeu? É. Corria para lá, montava no cartucho, passava pro cartucho, né? Enquanto isso, aí você fala, e se saísse outro gol, né? Quando você tá montando, fudeu. Então tinha que correr e zerar e voltar para lá e montar o cartucho. Já colocava outra fita. Eu trabalhava com 2 rolos aqui, né? E mais o cartucho lá para Era montar. trabalhoso pra cacete. Trabalhoso, você não parava. Você não parava, né? Você acabou o jogo, você tá tão cansado quanto o É cara. o jogador. Acabou o jogo. Então você preparava ali o cartucho e aí como é que foi? Aí pum, você apertava e ele saía, entendeu? Entendi. Então você que montou tudo, trabalhoso pra caramba. Hoje é tudo diferente, tá tudo ali gravadinho, bonitinho, você só voltar. Mas que ano que começou a ser tudo digitalizado? Você lembra? Deixa eu ver, Foi né? gradual, né? Foi gradual. Mas que ano falou assim, pô, começou a digitalizar aqui, ó. Pá, foi em 95, 96? Por aí, 97, Tá. começou a digitalizar. 97. Já eram 10 anos de trabalho Sim, manual. sim. Você teve alguma dificuldade nessa passagem? Não. Pelo contrário. Pra gente que veio. Foi ótimo. Foi ótimo, foi assim. Nossa, eu não vou precisar marcar aqui. Por exemplo, você fazer uma vinheta, né? Uma vinheta educadora, né? Que você tem lá a vinheta educadora, né? Pô, você tinha que pegar o locutor, fala várias vezes educadora. Ele ficava educadora. O cara ia lá, cortava tipo uma giletinha. Mas cortava Cortava fisicamente mesmo. pegava E colava. a fita aqui, né? A fita que você gravou, né? Fita de rolo. Você ia aqui, só que dava espaço. Então você tinha que cortar esse espaço. Cortava aqui. Opa, legal. Colava com cola tenaz? Splice. Aí você ia cortando, cortou. Não, tem uma respiraçãozinha aqui ainda. O E tá longe. Mentira, Puta cara. trampo. Era tudo na mão, assim. Eu tava lembrando, teve a Copa do Mundo agora, tava lembrando com o Biro, né? Alexandre Corsa. As chamadas que a gente fazia, torcendo pro Brasil. Então o jogo Brasil e França, né? Então você montava uma chamada. Hoje tem Brasil e França, vamos torcer pelo Brasil, rumo ao tri e tal. E vamos torcer, aí levava no barzinho, vamos todo mundo comemorando na Xelhá, por exemplo, né? Como você falou. E então todo mundo convidado para ir para lá, vamos torcer pelo Brasil, tal. Então eu gravava o Brasil, o jogo do Brasil e já deixava uma outra chamada, o Brasil ganhando ou não, ou perdendo. Porque se ele ganhasse, ia jogar com uma seleção, e perdendo, ia jogar com outra, né?
Antes mesmo das oitavas, das quartas de final, porque depois é eliminado, né? Eliminado já era. Mas naquela fase, opa, vai para primeiro, ou vai para segundo, Tava tudo entendeu? pronto já. Então eu gravava, né? É, gravava com a vitória e com a derrota. E isso aí dava um trampo do caramba pro Biro montar. A gente tava lembrando disso, né? Pra montar essas edições aí e tal, fazer edições. Caramba. Próximo jogo, Brasil e Inglaterra. Não perca, Isso Brasil que e eu chamo Alemanha. de ser na unha, né? Isso era na na unha. É um puta trampo. Os caras davam um trampo ali tremendo, o pessoal da edição, né? Mas era gostoso, era gostoso. Legal. Hoje é gostoso também, só que tá mais prático, né? Tá bem prático. Mas você sente saudade dessa época que era meio que na mão? Cara, eu sinto, mas não falar, queria voltar na Não, época. não queria voltar, não, mas. Não. Tem uma rádio. Se, depois se deixar o equipamento na sua mão hoje, você sabe operar tudo aquilo lá? Sei, de boa. É? De boa. Se você for no museu do rádio, tem uma rádio lá montada, prontinha, com todos os negócios lá original funcionando. Sim. Ah, opera aí. Você Opa, vai de operar? boa. Depois você entra lá, Web Vintage, tem lá uma rádio que é totalmente anos 80. A rádio tá funcionando? O cara o cara trabalha com cartucho, trabalha com toca-disco. É uma rádio dos anos 80 ainda com os locutores dos anos 80, que ele tem lá o Paulinho Leite, que é o velho Milk, né? Tem, enfim, outros locutores que era da época lá, tal. Cara, quando a galera que tá assistindo talvez não conheça o dia a dia de uma rádio. Hoje não é mais assim, mas há um tempo atrás, cada artista tinha uma gravadora. Tinha artista que era da Sony, artista que era da BMG, tinha artista que era da EMI, tinha artista que era da Universal. Sim. Quais as outras que tinham bem grandes? Warner. Warner, né? E, Cada artista tinha a sua gravadora. E quando ia ter lançamento de álbum novo, na verdade não é álbum que falava, era disco, né? Quando ia lançar disco novo, não era nem CD, era forma de disco mesmo. Sempre rolava festa, sempre rolava. Sim. E a gravadora, ela precisa da rádio para colocar essas músicas para rodar. E aqui em Campinas, a Educadora sempre foi uma rádio referência. Sim, no segmento pop, o artista já cantava a bola. Eu preciso tocar na Educadora. Aí a gravadora vinha e falava, Fabinho, vai ter um lançamento do disco do fulano, um show de lançamento e tal. Era assim que funcionava. Para onde que você já foi para lançar disco e de quem que eram os discos? Então, teve essa data aí foi marcante pra caramba, que a gente foi, inclusive porque a gente fez uma promoção, né? Quando ele lançou, o Phil Collins lançou um disco. O Phil Collins ia lançar um disco. Quem que era a gravadora? Aí era a Warner. Aí ela lançou e falou assim, ó, e vocês vão poder sortear um ouvinte com acompanhante para ir em Milão assistir o show do Phil Collins. Mas né? a gravadora levou você também pra... Sim. E dessa vez levou o Gustavo, e o Gustavo falou assim, ó, posso levar também o Fabinho, né, o coordenador artístico e tal. Sim, pode levar. Mas aí pagam uma passagem? Eu paguei, deixa eu me ver, eu paguei o hotel, ou a passagem, não sei. Aí eles Mesmo pagaram assim, uma- os caras... Não, foi um presentaço, né? E a gente foi com o ouvinte, fechou com várias rádios no Brasil, né, para ir para Milão. Foi em 97 isso. Aí a gente levou um ouvinte, com direito ao acompanhante, para Milão ver o lançamento e assistir o Phil Collins, né? E um E você cara viu o que eu show? sou fã pra caramba. sou super fã. velho. Você tem uma foto com ele, né? Tem uma foto com ele porque a gente ia também conhecê-lo, né? E uma coisa que eu não sabia, um dia antes, como que a gente... Eu pensei que fosse no show dele, né? Que a gente ia conhecer o Phil Collins, né? Só que um dia antes, tinha um show na TV da Laura Pausini. Ah, Então, um programa de TV ia ser o show da Laura Pausini e o Phil Collins ia participar, ia cantar uma música com ela. no programa de TV. No programa de TV. né? Aí você foi também ver a Laura Pausini? Aí nós fomos, né? Aí a gente estava lá enfim, tava passando o som e tal. A gente tava ali nos bastidores, né? E o pessoal acho que fez uma surpresa pra gente, porque eu não me lembro disso, né? De ter falado, ó, o Phil Collins vem aqui, né? Vai chegar aqui e tal. E depois, sim, a gente ficou sabendo, ó, vocês vão conhecer o Phil Collins aqui. Então, várias emissoras aqui de Campinas foi a Educadora, em São Paulo foi a Alfa, teve do Rio de Janeiro, não sei se foi a Rádio Cidade, não me lembro exatamente. Então, várias emissoras do Brasil, né, estavam lá para ver esse lançamento. E aí a gente ia conhecer com os ouvintes, né, ia conhecer o Phil Collins. E aí a gente estava lá nos bastidores tal, e conversando tal. Aí o gravador chegou, ó, pessoal, o Phil Collins está chegando, né? Assim? Assim,
Phil Collins chegando, assim, né, do nada. Ele tá chegando aí, a gente até, bom, beleza, né? Cara, aí, e a Laura Pausini passando o som dela e tal, né? Tava vazio, era tarde ainda, né? Finalzinho de tarde. Não tinha ninguém ainda, não tinha aberto ao público ainda, né? E a gente tava lá no bastidores, tal, conversando e tal. E de repente, que eu olho, aquela figura do meu lado, o Phil Collins, né? Do seu Do lado? meu lado, assim. Aí eu falei, caraca, mano! Ô, Eu fala, olhei e Phil! E aí? Bora, beleza? Phil! Bora, Phil! Aí ele, Não na tinha dele, selfie na época, não, né? não tinha nada, né? Mas como é que você tirou a foto com o cara? Aí Pediu pra... tinha as câmeras, né? Tinha a câmera fotográfica, né? Que Mas você na pediu pra hora, tira pra mim, tira pra mim. pedi, ele falou, no problem, né? Tal, já, opa, No problem. Aí ele, ok, já Foto! Câmera! tem jeito. Tem jeito, por favor. Aí ele já começou, aí já tiramos foto, eu veio o Gustavo tirou, os ouvintes tirando foto, todo mundo tirando foto, né? E ele na boa. E até tinha uma foto, cara, que eu não sei onde foi parar. A Laura Pausini apareceu lá, só viu o narigão dela, tadinha, tão linda. Apareceu assim, mas ninguém aí pra ela, porque Desculpa, tava Laura, mas focado no peraí, é o Phil Phil Collins. Collins, né, filha? Aí ela foi embora, né? Passou pelo palco assim. Até um ouvinte de outra rádio, o cara tinha uns 2 metros de altura. A Laura Pausini, aí saiu correndo atrás dela, deixa eu tirar uma foto com você também e tal. Aí, beleza, tirou ali. Mas o foco era o Phil Collins, né? E aí foi ali que a gente conheceu, né? Autografou e tal, enfim. E depois a gente ficou para assistir Que o show demais, dela, né? cara. E no dia seguinte, sim, foi o show do Phil Collins lá em Milão, que foi lindo demais, foi marcante. Você pegou o autógrafo dele? Não peguei, só a Foi foto só a mesmo, foto, tá só a bom, né? foto. Tá bom demais, né? Tá Só bom de também, conversar um né? pouquinho, É. é demais. Você não pegou o WhatsApp do Phil Collins? Viu? Qual outro lançamento que você foi que você falou, porra, esse foi legal também? Não precisa ser pica igual do Phil Collins, mas teve alguns também que você... Lançamento. Artistas que você conheceu? Cara, tem vários artistas, né? Artista nacional mesmo, a gente foi em vários, né? Teve Capital Inicial, teve Paralamas, teve o Rapa, J Quest, nossa, parceirão da Educadora FM. Eu lembro quando o J Quest, eles chegaram na rádio, cara, o Rogério Flauzino, né? E ele, com um disco, vindo e falou, pô, cara, o que você acha aí? Pô, tomara que vocês gostem da música e tal. Olha só. E a gente começou a tocar. E não esquece disso, que a Educadora foi uma das, né, primeiras assim. Não, cara, que... a gente entrevistou o Flauzino lá no Rádio Blog, que é um dos programas da rádio. E não é só o Flauzino, não. Muito artista no Brasil chega lá na Educadora e fala: porra, a Educadora foi fundamental na nossa história. No interior de São Paulo, nessa região aqui, foi fundamental. Que é uma região muito importante no Brasil, né? Sim, sim. Então, nossa, o Flauzino fala com a Educadora, os caras do Capital Inicial falam muito O Dinho. do Ira, o Dinho, mas o menino do Ira também, Nazi. o Nazi fala da Nazi. Educadora. Uhum. Todo mundo Sim. sabe da importância. O Rogério Flauzino, cara, depois, às vezes, a gente encontrava às vezes tinha um lançamento da gravadora da Sony Music que ele estava participando, às vezes nem era dele, ele estava lá também e tal. E ele fazia questão de perguntar se eu ouvia música nova, né? E aí, eu lembro até uma vez, Oxigênio, né? Lembra de Oxigênio? Oxigênio, lembro. Aí ele falou, e aí? Tal. Eu falei, na boa, Na boa mesmo? posso falar? Ele falou, não, eu quero que você fale. Eu falei, muito pesado, achei muito, não tem aquele, né? Pronto, você achou mesmo? Tal. Então a gente fala, ele queria saber, ele estava perguntando, porque o feedback para ele era muito importante, né? Do que as rádios. Mas você acha que hoje, vamos pensar hoje num mundo onde o streaming chegou para valer e tem o Spotify. Uma banda, ela se importaria tanto com a rádio, com a opinião da rádio, ou não? O que importa é o streaming hoje, na sua opinião? Cara, eu acho que ainda tem muita banda que sim, né? Tem muita banda que sim. O Lulu Santos falou isso uma vez, né? É diferente de você ouvir a sua música no rádio que enfim, no seu, sei lá, no Spotify, por exemplo, né? É diferente, né? Ele falou, não sei o que acontece, tem a magia do rádio, né? Mas você sabe, existe alguma coisa ou não?
O processamento do áudio é Não, diferente? o processamento é diferente, mas tem toda aquela magia do rádio, né, cara? Aquela magia do cara chamando, o cara falando bem da música, o cara vendendo a música, né? Então tem tudo isso, né? E os caras sabem o quanto, né, o rádio é importante, né? E muitos ainda valorizam e faz questão mesmo de tocar a música no rádio, né? Ele quer ouvir a música dele no rádio, principalmente, como a gente tá falando da educadora, ela é referência no segmento pop, né, no Brasil, né? A gente consegue aí estar em primeiro lugar no Ibope, não é à toa. Então, o artista pop, por isso que ele falou do interior, ele tá tocando na educadora, ele quer saber se tá tocando na educadora, porque ele faz questão, né? Porque as pessoas valorizam muito, né? Se tocou na educadora, para ele vai se Meio sentir que bem. carimbou, né? Carimbou. Que legal. Tem um selo ali de aprovação que passou pela educadora, né? Sim, sim. Pô, que legal. Cara, agora falando assim da tua história no rádio, voltando pra falar, Aham. a gente falou do teu começo, como é que você chegou e tal. Quando você chegou na educadora, foi em 1993. Foi. Você Aham. tava trabalhando na Nova, em São Paulo? Aí, quando eu trabalhava na Boa Nova de Guarulhos, que eu era operador, então, voltando, eu era operador do Kiko Russo, um locutor lá, Aham. parceiraço, gente boa, hoje trabalhando na Transcontinental, né, em São Paulo. O J. Santos também trabalharam comigo, eu era operador deles. Surgiu uma vaga na Antena 1 de Atibaia, pro Kiko, né? Aí o Kiko me chamava de Fafá, ô Fafá, vamos comigo lá em Atibaia, vou ver. Surgiu uma vaga lá, ele trabalhava na Boa Nova e na Guarujá FM, né? Do litoral. Ele falou, vamos lá ver, né? Surgiu um convite, eu quero ir lá ver, conhecer essa rádio. Vamos lá comigo? Falei, vamos. Fui com ele lá para Atibaia. Ele chegou, conversou com o coordenador e falou, tá, e o salário, né? Ele não gostou do salário, falou, não, para mim não dá, né? Esse salário realmente não dá, né? Ele falou assim, não, mas ele falou assim, só que eu conheço uma pessoa, né, que acho que toparia, né? Quem é? Tá, ele tá aí fora. Era eu fiquei esperando De ele lá fora. operador. Não, de Não, locutor. mas você foi como pra uma vaga, talvez, de operador. É, E ele já puxou você pra locutor. não, na verdade eu fui só com ele. Você nem Eu foi só acompanhei ele, só eu fui com ele. acompanhar. A vaga era pra Tá. ele, de locutor, entendeu? Ele falou, mas tem uma pessoa que tá louca pra entrar na área, ele é muito bom, tal, vendeu o meu peixe lá, né? O Olha. Kiko. Ele tá aí, não, ele tá lá fora, vou chamar ele. E falou, ó, Fafá, negócio é o seguinte. Fafá, Pra mim não vai dar, mas eu indiquei você. já rolei a bola pra você. É a sua, Chico. Falei, o quê? Olha, Mas é uma como assim? bosta de vaga. O salário é uma bosta. Eu não gostei. Mas, ó, pra você, pra você. achei do caralho. Manda bala. Não, e principalmente pra mim, né, cara? Eu tava começando, eu não tinha feito locução. Lógico, tô brincando. Eu tava louco pra fazer locução, eu queria falar, né? Então surgiu essa oportunidade e o coordenador falou, ok, né? Conversou comigo ali. O coordenador ofereceu o mesmo dinheiro que ofereceu pro Kiko? Cara, Ou ele ofereceu menos? eu acho que foi menos até. Filha da puta. Na verdade, pra você ter uma ideia, eu nem lembro do salário, porque eu queria tanto. Se o cara oferecesse um pão na chapa pra você, você fala, É, quero. e foi mais ou menos isso mesmo. Foi mais ou Eu menos aceitaria. isso. Um pão na chapa. Foi mais ou menos isso. Aí eu aceitei e comecei a trabalhar lá, né? Aí a locução, você tem que começar bem devagar mesmo, né? Porque não é qualquer um que vai deixar você do nada chegar falando, né? Não te conhece, enfim, né? Eu comecei a fazer locução na madrugada e falando só a hora certa, só podia falar a hora certa, né? Nossa, que puta locução. Abria pra falar, meia-noite e 40. Zé, mas foi uma felicidade quando Porra, eu falei caramba, meia-noite e mano. 40. Eu falei, gente. Você lembra disso? Eu lembro muito bem, né? Você não Na conseguiu madrugada. guardar essa gravação, não? Não guardei, cara. Não Putz, que guardei. pena, cara. Mas foi assim, eu ficava muito feliz. Sabe? E aí minha mãe estava em São Paulo, não Mãe, pegava. põe Mãe, na rádio, escuta mãe, eu falar falei. a hora. Pena que não tinha aplicativo na época, não tinha É. nada, não pegava, né? Escuta eu falar Em na hora. Atibaia, né? É. E aí não chegava o áudio, né? De forma alguma. Então foi assim. Aí comecei a fazer madrugada locução, só hora certa. Depois ele deixou desanunciar umas músicas, né? Você Aí- ouviu? Como é que é aquele áudio? Você ouviu? MP4, MP4, MP3, Kid Abelha. Kid Abelha, MP3. Mas era louco, cara. Que aí eu comecei a trabalhar e a maioria lá dos caras já experientes, né? Vozeirão também, tinha uns caras com as vozes bonitas. Falei,
que eu tô fazendo aqui, né? E, enfim, comecei a fazer a locução ali à madrugada, depois surgiu o horário da noite para fazer horário romântico. Olha só. Fiz horário romântico, né? Mas tinha que fazer uma vozinha Eu tinha que gostosa. fazer, eu não tinha um vozeirão, né? Fazia uma voz calma, tranquila, Tipo um né? momento de amor do Michel Fine aqui. Só que o Michel Fine é um puta vozeirão, voz Não, mas linda era o pra caramba. recado do Uma Luizinho, a programação Paninha, lentinha, só, lentinha. é, E a pessoa que escolhia a música era você que escolhia. tinha o programador musical, né? E ele escolhia e eu acrescentava uma ou outra ali, Entendi. né? Então todo o clima, né? Fazia tal, com tradução, né? Cara, Enfim, algumas pessoas podem estar namorando e ter casado por causa do programa teu. acredito que Como é sim. que é o nome do programa? Você lembra? Ai, na época, deixa eu ver. Fabinho in Love. Acho que era Antena in Love, uma coisa Ai, assim. cafona. Mas eu me achando, né? Falei, nossa, não acredito. Quer café? Quer mais café? Não, vou Quer ficar café, na Carol? água. Aqui não é assim, né? Toma café no meio do programa. Cerveja não tem. Tem cerveja, Gabi? Brincadeira, não Se quero. tiver, ele quer. Você Não, quer não cerveja? quero, não, brincadeira. Ele não quer, não. Não. Aqui não tem Não pinga. quero, não. Eu ia trazer uma cachaça pra você. Hum. Esqueci. Aí a gente não ia terminar esse programa hoje. Bom, e aí você fazia as loucuras. Aí depois surgiu, né? Fui praticando, melhorando a locução, né? Aquele jogo de cintura, fui pegando confiança, ficando mais seguro no ar, né? E aí eu passei para um outro horário, me ofereceram o horário da manhã, comecei a fazer o horário da manhã. Aí a sua vida começou a acabar aí, né? Porque era horário da manhã. Cara, você falou uma coisa, porque eu morava lá em casa e eu tinha um problema para acordar cedo, minha mãe que me Você chamava. morava em São Miguel, São Paulista. Miguel, Zona trabalhava Leste longe. de São Paulo. Exatamente, minha mãe que me acordava, né? Acorde, desesperado, e eu não acordava. Aí eu ia abrir a rádio 6 horas da manhã. Eu falei, como que eu vou? Porque eu tô acostumado Como é que você saiu de São Miguel pra ir pra Atibaia? O ônibus? O que que era? Então, foi pegada ali, foi pauleira, porque eu trabalhava. Aí comecei a trabalhar nas duas também, na Boa Nova de Guarulhos, né? Mesma Meu história. Deus. Olha só, na Boa Como o Nova de radialista Guarulhos, gosta de se fuder, meu né? Deus do céu. Na Boa Nova de Guarulhos, na Antena 1 lá de Atibaia, e para mim ali era tudo, né? Ali para mim estava sendo uma escola, e eu não podia perder essa boquinha de jeito nenhum, não podia perder a hora, não podia nada, não podia me atrasar, nada, né? Aí, como que eu fazia? Às vezes, aí eu saía de Guarulhos, eu ia na estrada ali na Fernão Dias, e ficava, dependendo do ônibus parar, tinha ônibus que passava direto, né? Viação Nossa. Atibaia, né? Então, enfim, eu ia bem antes, porque se acontecesse o ônibus passar direto, eu tinha tempo ali ainda. Aí quando e tinha época que eu não podia, não dava tempo do ônibus, né? Eu saía, já tinha que entrar muito rápido. Se acontecesse alguma coisa, o ônibus quebrar, eu ia me atrasar lá na Antena 1 de Atibaia, né? Que é onde eu estava praticando a locução, né? E o que acontecia? Minha mãe, meu padrasto tinha um Corcelzinho Nossa. branquinho, eu me lembro. Ela passava lá com meu padrasto, em Guarulhos, me pegava e eles iam para Atibaia, punha gasolina para Atibaia. Eu só tava pagando para trabalhar, né? E ela me levava no carro e levava uma marmitinha. Eu ia comendo Você já comeu. no carro, ia comendo no carro, uma marmitinha, né? E Ei, chegava, dona né? Edna, hein? A dona Edna. Essa mulher- Essa Por isso que ela liga pra você de vez em quando no Exato, rádio. exato. Ela tem uma participação tem. na sua vida no rádio Tem. muito grande. Muito grande, Que tem mesmo. legal. Minha mãe foi aqui. Se minha mãe falasse não, porque, como eu estava falando antes aqui, a gente dependia do dinheirinho ali, trabalhava. Então, eu e minhas irmãs tinham dinheirinho para trazer, para pagar o aluguel, né? Pagar a luz, enfim, né? E aí eu sabia que para eu trabalhar em rádio, eu ia ter que sair de São Paulo, porque dificilmente ia me dar oportunidade, né? Você tinha que ir para o interior. Todo radialista sabia que para começar tinha que ir para o interior. Dificilmente ia aparecer uma oportunidade lá. E aí, puxa, eu fiquei muito preocupado. Eu não ia porque como é que eu vou deixar minhas irmãs aqui, né? Com a minha mãe, Você né? ainda era o arrimo da família, né? Ajudava Exato, em né? casa, né? E aí eu vou ter que pagar para trabalhar praticamente. Eu não vou, né? Não vou virar radialista, eu vi que não vou para essa área, né? Como é que eu vou deixar meu certo pelo incerto e elas, né? Vão se virar como? Até um dia que elas falaram, não, você tem que ir sim, vai sim que a gente se vira aqui, né? E aí, fui, né? Batalhei pra caramba ali. E nessa ida e vinda, como eu te falei, graninha era curta pra caramba lá na Antena 1. Cara, eu encarei assim, como uma escola. Ao invés de eu pagar, eu tava ganhando merreca, né? Porque eu queria aprender a programação musical. Foi ali que eu aprendi, né? Eu ficava lá na rádio, como eu tava longe de casa, né?
Eu passava o dia na rádio. Eu posso te ajudar a colocar o disco na capa, né? Posso te ajudar. A programação era na máquina, máquina de escrever, cara. Então, de datilografia, Você sabe essas máquinas? digitava as músicas? Era datilografia. Você ia lá, batia lá com as teclas, né? E você entregava, porque uma folha ficava com o programador, né? Com o operador e outro com o locutor. Então, Tinha que seguir aquela... tinha que seguir aquela sequência. O locutor para chamar a música e o operador saber a Pra música que ele ia preparar a colocar, música, preparar a música, né? ponto. Então eu fui vivenciando a rádio lá, fui aprendendo, né? Aí depois o comercial, que na época tinha cartucho e fita cassete, né? Eu ajudava a montar as fitas cassete, a gravar a música, entendeu? E eu fui vivenciando a rádio ali, né? E eu me lembro que tinha um coordenador, gerente lá, ele não gostava assim muito de mim, né? Falava, esse cara com essa vozinha aí, né? Os caras com vozeirões. Aí eu passava, toda vez que eu passava naquela sala dele, eu tremia na base. Ele não cara, chamava você no tremia. canto. Ele vai me mandar embora, um dia ele vai me mandar embora, mandar embora. Enfim, aí, como eu te falei, não ganhava quase nada, e tinha os locutores que ganhavam mais, né? São os pratas da casa, que né, ganhava melhorzinho. E eu, pra você ter uma ideia, eu não ganhava almoço, não ganhava dinheiro pro almoço, né? E tinha dia que eu tava sem grana, comia um pão com mortadela e tal, né? E minha mãe me ligava, como é que tá aí, filho? Já, né? Já comeu? Já, mãe, tô bem. Tinha dia que eu não comia, né? Não tinha Isso aí grana, dá uma né? moda de viola, você sabe? Dá, isso Dá dá uma moda de mesmo. viola, hein? Aí eu O lembro... menino da rádio que passava fome. Aí o locutor, ele tinha direito, o outro lá, ele chama Ori Mendes, né? Ele tinha direito a um valezinho para almoçar ali. Tinha um restaurante em Atibaia que chamava Monte Líbano. Ele tinha direito ao valezinho. Ele ficou com dó do menino. Ficou com dó e me chamou. Vem aqui, vamos dividir. Que Música triste. Música triste. Aí ele dividia o prato comigo às vezes lá, né? Cara, Eu comia. que história, velho. Mas eu sempre. E a minha mãe pergunta, minha mãe não sabia de nada disso, né? Porque senão ela fala, pelo amor de Deus, meu filho. Vem pra cá, passando vem de volta, fome, né? passando fome. Mas tinha essas histórias, e tinha também que a gente não tinha casa, então dependia da rádio fechar uma permuta com um hotel, com uma pousada, porque senão a gente não ia dormir. E aí voltando nesse das 6 da manhã, como é que eu ia acordar às 6 da manhã? Eu levava um despertador comigo, né? E eu dormia na rádio. Então eu dormia na rádio, o despertador dormia no chão, né? E punha o despertador lá para se esse despertador, eu morrendo de medo do despertador Não não tocar. tocar, né? Mas aí ali mesmo, ali, né, tocava, eu já despertava, levantava, ia no Nossa, banheiro. eu fiz um paralelo agora aqui. O mesmo despertador que você arrumava, Exatamente. ouvindo a rádio, era o bem despertador isso. que bem fazia isso. você acordar pra ir pra É rádio. bem isso. Cara, que Louco, bonito né? isso, Louco, né? Você bonito. parou pra pensar nisso já? Não tinha parado pra pensar, O não. mesmo despertador que você arrumava. Olha Eu que lembro bonito. Que coach. Os outros? Não, mas é verdade, o despertador estava tava envolvido, você brincava de radialista consertando o despertador Aham. e ele acordava você pra ir trabalhar na rádio. Olha que Exatamente. do caralho isso. E aí foi bem bacana, Zé. Aí, né, como, né, eu passei, eu lembro dessas histórias, né, das necessidades que eu passei lá e tal. Mas, assim, eu lembro, assim, com um prazer, né? Porque Você eu faria tudo de novo. Tudo de novo. Eu tô Porque eu ligado. fui aprendendo, cara, aí aprendi a programação musical, os comerciais, eu aprendi a plástica da rádio, fui aprendendo. Aí, um certo dia, né, aquela sala que eu morria de medo que eu passava. O homem chamou. Vem cá! Não, aquele gerente... Morreu? Você morreu. Não, ele foi demitido. Ele foi mandando embora. Demitido, Vieram outros tal, e de repente aquela sala passou a ser minha. Eu virei coordenador da rádio. Porra! Aí, A mesma sala a que mesma ele tinha sala. medo. Que eu morria de Era a medo quando eu sala que ele passava. virou coordenador, com o despertador do lado. Aí um Que dia eu bacana, fechei a porta da sala, assim, bem no início, né, que eu assumi. Não era pretensão minha. entendi. Meu negócio era rádio. Eu queria Mas como esse mundinho dá volta, dar a hein? volta. Aí eu fiz o quê? Desinfetou Eu não a acredito. sala, Não, eu desinfetava. Eu ia Eu benzer a sala. fiz isso aqui, ó. É mesmo? Ah, moleque. Peguei o telefone. Alô, mãe? Cara, eu falei, que da hora. Você ligou pra sua mãe mesmo? Liguei e falei, nossa, essa sala virou minha. Morria de medo de passar nessa sala, hoje essa E de repente, sala é ó, minha. você ganhava almoço dividido. Dividido, Você né? virou coordenador. Não tinha casa, não tinha. Dependia de permuta. Que Às vezes, história. se o hotel lotava no fim de semana, a gente não tinha onde ficar. Dormia entendeu? na rádio. Dormia na rádio, né?
Cara, Enfim, isso é história pura de superação e você superação. passaria tudo isso de novo. De novo. Sabe quem eu lembro que dormia na rádio também? Milton Neves. Uma vez ele contou numa entrevista que ele tinha um quartinho na Jovem Pan. Eu não sei se ele trabalha na Jovem Pan ainda, ele trabalha na Rádio Bandeirantes, que eu sei. É. Mas quando ele tava na Jovem Pan, ele tinha um cômodo. Lá no fundo do estúdio, a Ah, rádio era só a cama e um mancebo pra pendurar as roupas. E ele conta isso chorando, né? é. Ele fala, porra, cara, tipo, a minha mulher que criou meus filhos. Porque eu não tinha como voltar pra casa. E eu falava pra ela assim, segura as pontas. Ela, vai lá, toca lá que eu seguro as pontas aqui. Então ele fala que a relação com os filhos hoje não é tão harmoniosa porque ele não estava Porque não estava presente. presente. Então, tipo, a Uhum. minha mulher que educou, que criou. Hoje eles são o que são por causa dela. Ele contando, né? Ah, Mas ele falou, eu tem que ter uma dormi. parceira aí, tem que ter uma parceira, Mas ele porque falou, dormi senão... no quartinho e dormiria de novo, porque ali eu aprendi a ser radialista, profissional, aprendi Exatamente. ter compromisso. Aham. E a galera acha que é só chegar lá e apertar botão. Não, ele não, E abrir, falar e fechar e ir embora. não é Não, mesmo. não é E mesmo. quantas madrugadas, virada de ano, né? E uma vez eu lembro que eu estava lá em Atibaia, né? E estava trabalhando na virada de ano. Aí um ouvinte foi, fez um prato e levou lá para mim, né? A virada de um ano pro De um ano para o outro, outro, né? tem que ter No ano alguém na rádio. tem que ter alguém, era ao vivo, né? Hoje então não precisa mais, mas naquela época Hoje tinha que ter não, alguém virando. tinha, porque a gente fazia a contagem regressiva Você e tal, fez bastante Natal, Ano Novo já? fiz. E Caramba. aí eu lembro que o ouvinte falou, não, a gente tá comemorando aqui, vou levar um prato para você e tal. Aí Aí o ouvinte levou o prato pra você? levou o prato, eu fui lá, Você deixei comeu? assim, comi todo. Ah, o prato. Só O prato. Que fique Só o bem prato. claro, foi só o prato. Ufa, pelo Pelo amor amor de de Deus. Mulher era casada. Pelo amor de Ai, meu Deus. Deus do céu. Mas então, aí depois, na Antena 1, aí eu tive que sair de Guarulhos, né? Que aí eu estava fazendo locução, aí já precisei de mais tempo, aí virei coordenador, fiquei em Atibaia, acabei morando lá em Atibaia, fiquei de 87 a 92. Aí em 92 eu saí e comecei a procurar, né? Outras emissoras e tal. Comecei a levar o piloto em outras rádios. Eu e o Cris, que é um parceiraço meu, né? O Cris hoje que está na Gold FM. O Cris que já foi para Portugal, trabalhou comigo na Que Antena 1. legal. E, enfim, a gente passou. A educadora eu conhecia pouco, né? E o Cris, como é daqui, morava em Valinhos, e já tinha trabalhado por aqui. Vamos passar na educadora também. Então, passamos por aqui trazendo o piloto, né? O piloto, para quem não sabe, Uma uma demonstração. demonstração sua no ar, né? No Sei. ar. Então, claro, quem não. Ah, mas eu É o tô no currículo, ar, né? é um Seu currículo, currículo. Então, mas eu não tenho porque não tem como levar só quem está no ar. Não, você pode gravar isso na sua casa, um estúdio, tá? Enfim, fazer um pilotinho e levar para o coordenador ou poder ouvir, né? Mas então eu gravei do meu programa do ar, gravei da Nova. Aí então eu já estava na Nova FM em São Paulo. Nova quando não Calma, era a Rádio MPB, né? na verdade ainda não. Passei por aqui procurando rádio junto com o Cris e eu conversei com o Gustavo Pinheiro, que era o coordenador na época, né, da educadora. Ele falou, ó, por enquanto a equipe está completa, não está precisando de qualquer coisa, a gente se fala, né? Beleza. Comecei a procurar, em São Paulo surgiu uma vaga lá na Nova FM, né? Eu tinha muita vontade de trabalhar em São Paulo, né? Eu saí de São Paulo, né? Queria Voltar pra voltar casa, para casa, né? empregado agora. Exatamente. E, e aí surgiu uma vaga lá na Nova FM, que uns amigos me ligaram, o Beto Keller, que trabalhou comigo na Antena 1, Beto Keller. Paulinho Ribeiro, que está no Clube da Voz, que é um locutor fantástico, né? Esses comerciais que você ouve a maioria de agência, TV e tal, tá na voz do Paulinho Ribeiro. Eles trabalharam comigo em Atibaia, né? O Chapinha, né? Que trabalhou comigo na Boa Nova de Guarulhos, tremendo produtor, hoje está na Itália, tal, enfim. Uau. Eles ligaram para mim, ó, surgiu uma vaga, o Lélio vai precisar de uma pessoa aqui, né? Na Nova. Na Nova FM lá em São Paulo. Aí eu fui para lá. Desculpa, a Nova já era a rádio do Quercia, Sim, já era do mas Quercia. a programação era pop. Jovem. Jovem. Programação Tá. jovem, né? Não é a Nova Brasil. que Era eles Nova conhecem FM hoje. Record, que era só dance. Aí depois saiu dance, virou pop, né? Então, uma programação estilo educadora, né? Aí eu fui lá fazer um teste, tremendo na base, nervoso pra caramba, mas falei, tá precisando muito, né? Trabalhar, precisando entrar em São Paulo, né? E, enfim, tava num momento muito difícil, precisando de grana mesmo, né? Aí
isso foi em dezembro. Aí o Lélio ouviu o meu piloto, né? O Lélio, que hoje trabalha na Geral, né? Enfim. Uhum. Ele, Olha só, olha. ele ouviu o meu teste e falou, ó, foi fazendo umas perguntas para mim, ouvindo meu piloto na hora, porque é ao vivo, né? Ele já pediu para gravar, gravei e tal, ele já foi ouvindo. Aí ele falou, ó, se eu precisar que você comece a trabalhar hoje, né? Eu falei, eu começo ontem. Ele falou, então vem para cá. Uau. E já me levou lá para a sala dele, conversou comigo e realmente ele falou, ó, você vai começar essa madrugada porque eu já tô sem na madrugada. Eu falei, beleza, eu preciso aprender a mesa. Ele falou, pode ficar no estúdio. Liguei lá para casa, falei, eu não acredito, entrei na nova em São Paulo, tô em São Paulo, vou falar para, né, porque é assim, Atibaia eu falava para, tinha 100 mil habitantes, né, São Paulo, 11 milhões de É habitantes, né, muita gente. muita gente, né. Falei, que legal, que puta prazer, né, e na época tava lá o Luiz Augusto, né, que trabalhou comigo, trabalhou na 89, foi coordenador da Jovem Pan, enfim, depois diretor da 89 e tal. E eu aprendi a mesa com ele, já fiquei aprendendo e na madrugada eu já estreiei, 2 horas da manhã eu estreiei, né? Então, cochilei por ali mesmo, né? Aí eu comecei a trabalhar, um mês depois o Gustavo me liga, Da da educadora? Aqui? educadora. Abriu Falou, uma vaga. abriu uma vaga aqui. E aí? Aí eu ia falar, mas eu já, agora eu tô trabalhando. Aí eu falei, opa, beleza, eu vou aí falar com você então. Aí falei pro Lélio, ó, surgiu uma rádio lá, tal, posso ir ver? Ah, tudo bem, né? Vim na educadora e aí o Gustavo falou, ó, tal. Acertamos. Mas por que aqui você acha que foi melhor? Foi só a questão do salário? Aqui era melhor do que São Paulo? São Paulo era onde você queria estar. Não, mas eu não ia trocar a nova, eu não troquei a nova, eu queria fazer as duas. Ah, você pode fazer as duas, Pude então. fazer as duas. Ah, tá. Eu falei com o Lélio, né? Posso fazer. Ah, não, posso fazer educador e fica em Campinas? Ele falou assim, não tem problema, é outra cidade, né? Não tem problema. Não vai né? conflitar. Não vai conflitar, né? Mas Desde lá na que nova você ficou que horário? De madrugada? Aí, madrugada, comecei lá das 2 às 6 da manhã. E na educadora? Aqui na educadora, eu comecei das 6 às 10 da noite. Das E você 18 às dormia em 22. Eu dormia hora? no ônibus e ir lá no estúdio. Meu Deus. Eu vinha pra cá e saí daqui 10 da noite. Tudo cronometrado. O elevador tinha que estar funcionando, beleza. Que costumava quebrar o elevador da educadora. Não podia ter um imprevisto Não nessa podia ter conversa imprevisto. aí. Aí já descia correndo, só que correndo mesmo na Francisco Glicério, que eu pegava na Benjamin Constant o ônibus. Até a que ia rodoviária, pegava um cometa. Isso, Cometa, que até eu descia no Paraíso. Você descia No Paraíso, lá em São Paulo. O cometa passava lá? Não, na rodoviária. Ele descia na Cruzeiro do Sul Aí, lá. Cruzeiro do Sul, Pegava pegava o o metrô. até o Paraíso, né? Metrô Meu Paraíso. pai amado. Quando fechava meia-noite, eu saía, então eu vinha a pé na Paulista. Vinha caminhando na Paulista. Até- E era número 2000 e pouco, andava a Paulista todinha. Mas né? até onde? Até o Paraíso? Aí eu ia de metrô até o Paraíso. Do Paraíso, Você pra rodoviária? do Paraíso para Paulista. O Paraíso ali. Não, isso pra voltar pra Campinas no outro dia. Não, para voltar, aí o que que eu fazia? Eu saía às 6 horas da manhã, ia para São Miguel Paulista, que Você ia ver sua mãe ainda. ia ver, chegava em casa, saía 6 horas da manhã, chegava em casa umas 9 horas da manhã, né? Dormia até meio-dia, né? Meio-dia e pouco, que aí voltava Rolava para tudo de ir novo. para tudo de novo. Quanto tempo Então, ficou essa vida? 2 anos e meio. Uau. Nas duas rádios, sem fim de semana, quando folgava em uma, eu trabalhava na outra, 2 anos e meio. Era interessante porque eu lembro que na época, putz, não tinha tempo de ficar, eu precisava estar bem informado. Então, o tempo que eu tinha para me informar mesmo é no ônibus, né? Comprava o na época, jornal. Folha da Tarde, Folha de São Paulo, vinha no ônibus lendo, né? Lá de São Paulo, vinha no ônibus lendo. Cara, como eu mal dormia, quando eu chegava, eu não sabia se eu estava vindo para Campinas ou indo para São Paulo, né? Eu acordava assim, onde eu tô? Só sabia onde você tava. Cara, quando eu acordava, jornal no corredor todinho do busão, espalhado, e eu acordava com gente, desculpa aí. Desculpa. Jornal, porque eu babava, né? Dormia, o jornal caía. Nessa época você tava namorando, tava casado já? Já. Casado já? Sim. Nossa, a Eliana foi guerreira Sim, também. Ixi, teve, né? Foi bem guerreira. Porra! Tivemos problemas aí, então, mas, né, ali, calma, que a gente... Né? Até que a educadora fez um convite pra você ficar. Até que definitivo. eu recebi um convite lá na Nova FM em São Paulo, né?
que eu já não estava aguentando, né, ficar nas 2 anos e meio direto, né? Aí eu realmente tenho que optar, tenho que escolher, né? E aí na Nova eu recebi um convite para, além da locução, né? Lá eu passei para o horário das 6 da manhã, às 10, depois mudou aqui meu horário também, então ficou uma loucura. Eu dormia no Ah, busão, mal dormia em casa, né? E, enfim, aí na época foi o Edson Batagello que foi para lá, me fez uma proposta para assumir também a programação musical da Nova FM, né? Aí me falou da grana, eu falei, opa, opa, né? agora... Agora sim, né? Agora eu... E meu apartamento tinha acabado de sair lá em São Paulo, né? Falei, opa, agora sim vou Que é lá em São lá Miguel. em São Miguel, lá em São Miguel, né? Tava pronto, né? A gente comprou na planta, tava pronto, falei, Agora pronto, sosseguei. sosseguei. Pronto. Nossa, falei, agora vou ter que sair da educadora, né? Vou viajar mais, senão eu vou me acabar, né? Que eu tava me alimentando mal, enfim, né? Às vezes era uma coxinha, comia uma coxinha para entrar no ar, entendeu? Nossa. De lá para cá e tal, né? E aí eu cheguei para conversar com o Gustavo, 2 anos e meio, e falei, ó, Gustavo, preciso conversar com você, né? Aí depois do programa, ele falou assim, não, beleza, também preciso conversar com você. Então, eu falei, beleza. Aí, caramba, né? Ok. Aí terminou o programa, né, eu fui para pedir a demissão, né? Que eu ia sair, falar da proposta. Aí eu falei, fala você primeiro, né? Aí ele falou, então, eu tô precisando de alguém para me ajudar e para coordenação aqui e tal, para mim já não dá precisando para alguém coordenar a rádio, eu queria que você, né, viesse para me ajudar a comandar a Porra, rádio mas aqui, né? as duas propostas vêm ao Juntas, mesmo né? tempo. Aí eu falei, não acredito. Ele falou, eu preciso que você suma aí, eu preciso fazer outras coisas, tá? Tô precisando que eu cuide da plástica da rádio, faça isso, faça aquilo. Aí eu parei, você falou, o que foi, né? Você não gostou dele? Eu falei, eu vim aqui para te pedir demissão, porque surgiu a oportunidade lá para mim e tal, né? Toda essa correria, não aguento mais, tal. Aí ele falou, não, a proposta é essa, tal. E aí E eu já... era melhor que do de São Paulo? Era assim, era igual, cara, praticamente, mas eu gostava muito daqui também. Eu peguei um amor por Campinas, É pela mesmo? rádio, e aí falei, me dá uma semana para eu pensar. E aí lá em São Paulo eu pedi também, me dá uma semana para pensar. Foi Enfim, conversar com a esposa, foi ver o que ela achava melhor e o que ela ela decidiu. não acreditou, porque ela falou, nossa, quando surgiu a oportunidade que eu falei, vou trabalhar aqui direto, vou sair da educadora. Eu Ótimo, falei, né? legal, tô indo para lá, já vou pedir Aí você demissão. chegou assim, então. Então, ela não acredito, né? Então aí eu conversei e tal, na decisão, uma semana pensando. Então, Ela ok. decidiu o quê? Ficar em Campinas. Não, ela Porque a falou, decisão não é sua, não, a decisão é dela. mas ela falou, você decide. Putz. Você decide, eu Ah, sei ótimo, que legal. É. Porque aí você escolheu Campinas. Uhum. Que história, velho. Cheguei, aí escolhi Campinas. Ainda fiquei mais 2 anos e meio indo e voltando, 5 anos, né? Indo e voltando. Aí depois, em 97, que mudei pra cá. Mudou de vez. Mudei de vez. Já tinha Tuane já ou não? Não, Ah, a Tony nasceu em 2000. Ah, graças a Deus que você esperou um pouco. Você não ia aguentar, você não ia ter contato com essa menina. Não, exatamente. Porra, você não aguentava nem ônibus, vamos jornal dorme coxinha. Imagina uma criança no meio disso aí. E de lá pra cá, então, você ficou fixo na educadora. Fiquei fixo Quantos na anos educadora. coordenando? 27 anos. Meu Deus De do céu. 93, aí depois de 3 anos mais ou menos, né? Que aí recebi a proposta do Gustavo. Como completou 30 anos, 27 anos coordenando. Coordenando e apresentando o programa Apresentando o junto. programa, em shows, demais. eventos, né? Teve muitas coisas, muitas histórias aí História de ouvinte, educadora. que o ouvinte não conhece o seu rosto, não sabe como é que você Sim, é. as decepções. As decepções. Cara, que demais. Teve muita Você coisa tá vendo? bacana. Que puta história legal. Por isso que eu falo aqui no Pois é, cara, eu defendo essa máxima. A vida só vale a pena se a gente tiver uma puta história pra contar igual a sua. Isso é muito Verdade, legal. verdade. Pega a plaquinha com o seu nome ali, ó. Pega a placa do seu nome ali. Opa! Vê se eu escrevi corretamente ali. Fabinho Granger. Nossa, certinho. Tá corretamente? Correto, cara. Presta aqui, ó, a placa aqui, ó. Bonito, ó. Ó, Da hora. Fábio Aparecido Granger. Isso. A gente chama ele de Cidinho lá na rádio, ele fica puto. Fabinho Granger, filho da dona Edna e do seu
O meu padrasto é o Samuel, Seu né? Samuel. Mas meu pai, Milton Grande, ele trabalhava em TV, né? Trabalhava em TV. Tava no sangue trabalhar com comunicação, né? Exato. Então, Era contra a regra. olha que legal. É, Filha do seu Milton, enteado do seu Samuel, Samuel e filho da dona o cara que Edna. vomitou no carro da Regina Duarte. Vomitou no carro. Você vai contar a história já já. Ele vomitou no carro da Edna Duarte. Fabinho, Granger é italiano, né? Sim. Já foi pesquisar já? Assim, pesquisei, mas também deu um americano. Deve ser o homem da Granger, deve ser um homem que lidar com Granger, não é isso? Deve Não. ser. Deve ser isso. Cara, aqui tem algumas figurinhas. Você vê aqui que eu coloquei 2 linhas, né, com o seu nome. Aqui tem um espaço em branco, por quê? Todo mundo que vem aqui eu peço para completar essa última linha com algum símbolo desses que estão aqui. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser... não interessa. Mas que para você signifique alguma coisa para você contar pra gente. Pode escolher, fica à vontade. Qual você escolheria aí? Isso aqui é uma soma ou é um sinal Não, de. não, é uma soma, não é uma cruz, não. Ninguém morreu, não. É uma soma. É música um sinal triste, de adição mesmo. Música triste. Estou aqui, né? Eu te ajudo aí, daí pra mim, que eu vou colocar. Aqui. Sinal de soma. Aqui. Ok. Se isso aqui for uma cruz, o cara crucificado é não, ainda, porque não cabe aqui, pô. Combina com o meu tamanho. Menos o tamanho. E esse aqui? Aham. Só esses dois? Esses dois. Fechou? Fechou. Explica pra Fechou. gente o sinal de adição e o coração. Por que você escolheu Adição. essas figurinhas aí? Tá. Adição eu acho que a gente sempre tem que somar, sempre tem que aprender. A gente nunca sabe tudo, né? Tem a música do Titãs, ninguém sabe nada. Eu acho que ninguém sabe tudo. Então, eu vivenciei muito o rádio, né? Mas como ser humano, eu acho que a gente só aprende, cara. Só aprende. Cada dia tá aprendendo. A gente, falando profissionalmente, a gente tem uma certa experiência aí, né, nessa vida profissional, mas é legal aprender com a galera que chega também, com a galera que está chegando. É bom você aproveitar que nem as ferramentas que a gente aproveita hoje, que nem você perguntou para mim, né? Pô, é melhor tempo antigamente, operar daquele jeito, tal, fazer locução com aquele jeito e tal. É legal no seu momento, na sua época, foi muito legal. E se eu cruzasse os braços e falasse, não, isso aí não é para mim, isso aí não é legal. Legal é antigamente. Mesma coisa com música, cara. Música, acho que as músicas eu adoro, né? Década de 80, 90, 70, né? E tem muito artista bom, muita música boa hoje. Então, por isso que eu digo mais, a gente está sempre aprendendo. As coisas que vão acontecendo na vida é para somar, para a gente aprender, para a gente crescer. E eu tenho muito mais que aprender. Eu acho que a vida é muito curta, né? Para a gente aprender. Eu quero aprender muita coisa, né? Então eu acho que a vida é muito curta para o que a gente possa somar ainda, entendeu? Então, cada dia, com cada pessoa que a gente conversa, é uma pessoa que tem algo que agrega. Cada profissão, né, você conversa com muita gente aqui e conversa com pessoas, segmentos diferentes, né? Outros profissionais e tal. E a gente vai aprendendo. É tão legal ouvir, é tão legal aprender, né, cara? Então, eu acho que é isso que esse mais para mim é parceria, é agregar, é sempre aprendendo. A gente tem mais que acho que eu nunca estou satisfeito. Eu já sei tudo, eu sou bom. Eu acho que não existe esse cara, não existe essa pessoa, né? A vida da gente é vivendo e aprendendo. Vivendo e aprendendo. E o coraçãozinho? E o coração tá em tudo, né, cara? O coração faz parte do aprendizado. O coração, às vezes a gente, claro, tem que trabalhar com a cabeça, mas no fundo, o que conta é o coração. O coração é o que manda tudo. Se você não tiver um coração para as coisas que você vê, as coisas que a gente já passou, né? As coisas que a gente já passou, eu falo, a gente ser humano, né? A gente passou por uma pandemia que, nossa, eu lembro, né? Às vezes eu paro para pensar e vejo, né, as pessoas hoje conversando, dando risada, se encontrando, puta, dá uma impressão que isso aí não ia acontecer mais, né?
E então a gente percebe como a gente depende um do outro, né? Como o coração é importante, né? Essa pandemia acho que serviu para mostrar muita coisa para muita gente, né? Aprendemos muito. O coração tá em tudo, né? Olha essa fera, Falando sério, gente! Olha! Que legal, Fabinho, que legal, mano. Que bom que você veio aqui pra somar. Como diz aquela frase, se não for pra somar, some. É verdade. Não é verdade? É isso. Legal. Cara, seu pai trabalhou na Band, Meu pai, era contra a regra na Bandeirantes? meu pai trabalhou primeiro no Canal 9, que era foi Manchete, né? O Canal 9 antigamente era como a Globo, né? Ah. Aí que tinha as novelas, né? Eu lembro da novela Pequena Órfã. Então meu pai era contra a regra dessa novela, trabalhou na época a Regina Duarte, né? Vários artistas. Como é que é essa história vieram da pra Regina novela. Duarte? Seu pai conhecia a Regina Duarte? Conhecia. E Meu a pai- Regina Duarte deu uma carona pra vocês? Como é que é essa história? É assim, eu passava, era pequeno, né? Quer dizer, era mais novo. Pequeno, você Sempre foi. Então era novinho, eu passava mal quando andava de ônibus. De carro, passava mal. Sabe Vivia mal? passando, E minha mãe sempre falava, pô, leva ele, né? Leva ele. Minha mãe era ciumenta pra caramba. E falava pro meu pai me levar, que assim. Ah, sim, você ficava de... Ficava de olho, pô, o cara é casado, tem filho, Tem né? filho. Parece, né? É uma brincadeira. Mas o meu pai me levava, às vezes, mostra pra ele como é que é, né? Sua profissão, com que você trabalha. Então ele me levava, às vezes, né? Na TV para ver como é que é. Então, você falou, a gente falou agora há pouco dos vinis, né? Dos discos. E meu pai, como não é contra a regra, hoje é tudo é feito. Mas, por exemplo, essa pequena órfã era uma menina que era órfã, né? Claro. Então ela tinha que estar com a roupa, né? Representando uma roupa toda humilde, rasgada. E meu pai que pegava a roupa e rasgava, né? Para legal. colocar aquele figurino nela, né? Então tinha aqueles defeitos, né? De tapa, né? Então meu pai que Ele fazia. fazia, que legal isso, cara. Então ele me levou me levava com ele para mostrar, tal, essas coisas, tal, enfim. Só que você passava E mal. eu passava mal e meu pai odiava, né? Odiava ter que descer do ponto antes, porque eu tava passando mal. Pai, eu vou vomitar, pai, eu vou vomitar, tô gorfando, pai. Não, segura, falta pouco, é mais um ponto. E aí eu lembro do Canal 5 que ele trabalhou, que era o Silvio Santos, era no Canal 5, né, na Globo antigamente. Era ali na Santa Cecília. Eu me lembro que várias vezes eu fazia meu pai descer antes, né? Porque senão eu ia vomitar no ônibus, ele ia passar mais vergonha ainda. Então ele descia. E aí eu descia com ele e ia me xingando, andando. Tinha mais. Fábio. Por isso que eu não gosto de trazer você. Vai passar vergonha. Paguei a passagem pra descer lá no ponto, vou ter que andar. Aí uma vez ele me levou no Canal 9, antes da Globo, né? Antes de trabalhar no Canal 5 na época, era Canal 5, né? Aí ele me levou pra novela lá da Regina Duarte e tal, terminou as gravações, né? E ele tava indo embora, né? Meu pai não tinha carro na época, era busão o tempo todo, né? Ele tava indo pro ponto, tchau, 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 tava indo comigo, né? E a Regina Duarte ia saindo, né? Granger, né? A Onde você Regina tá indo? Duarte, Regina Duarte. trabalhava lá. Tinha terminado de fazer as gravações e tal. Granger, pra onde você tá indo? Não, tô indo embora, então. Imagina, onde você... Não, vou pegar o ônibus ali, não sei o quê. Então, entra e eu te deixo lá no ponto, né? Aí meu pai, não. Não. Obrigado, não, pode deixar. Um Fusca vermelho. Um Fusca Fusquinha vermelho. Aí, não. Aí ele, não, imagina, que isso, eu vou passar lá. Aí eu já pensei, ai, não, né? Não, por favor, não. Não, Regina, não. Aí eu pensei comigo, né? E meu pai falou, não, mas é logo ali, o ponto é ali, é pertinho, né? Aí eu olhei assim, deve ser perto, né? Deve ser perto, então eu não vou sentir mal até ali, não vou sentir mal, né? Aí meu pai falou, não, imagina, não, faço questão. Parou, tal, vem aqui, abriu a porta, meu pai entrou e eu fui atrás, né? Aí fui atrás. Cara, quando eu entrei atrás, ela tinha, acho que, acabado de lavar o carro dela. Na época ia no posto de gasolina, lavava o carro e punha jornal assim no assoalho. E ficava aquele cheiro de óleo, sabe? Ai, meu Deus do céu, Fusca, era um Fusca. Aí eu falei, não. Aí eu deitei. Comecei. Eu fiz várias simpatias, para não passar mal, né? Na época eu punha jornal dentro aqui
da cintura. Uma vez eu fui com uma chave. Não, leva a chave e vai apertando a chave que você não vai Apertando uma passar. chave. Eu levava a chave. Ah, não, tem que Vomitou na pegar, chave. tem que pegar a aliança. Tira a aliança da pessoa, esfrega aqui, não sei o quê. Enfim, fiz todo tipo de simpatia e não rolava. Eu sempre vomitava. Plasil, ninguém Gorfava. pensou no Plasil. Não, né? não existia. Não existia. existia. Dramin não existia. Quando eu conheci Dramin, nossa senhora. Nossa, Regina! Tomei 3. Aí eu comecei a sentir aquele cheiro deitado e esse ponto de ônibus não chegava nunca, nunca. Falei, caceta, cadê a porra desse ponto? Pensando, né? E a Pequenininho, Regina né? balançando fogo. E conversando, e grande, e não sei o que, não sei o que. E lá, e aquele cheiro, e aquele cheiro. Aí eu deitando no banco de trás, deitando. Aí Seu pai se e ligou? não chega, aí o farol, e parava no farol. Aí nada, meu pai já pensando, ai meu Deus, ele pensando, meu filho, não vai passar mal. Ele já sabia, né? Não vai passar mal, ele pensando, né? Ele me falou depois. Aí, de repente, não chegava, não chegava, não chegava, e foi não. enrolando, e eu segurei, mas o máximo que eu pude, máximo, máximo. Aí quando eu pensava que estava chegando, ele falou, pode deixar a gente aqui mesmo, que ele já viu que estava demorando, pode deixar a gente aqui, né? Tava Que falando. desespero. Ela, não, falta pouco. Só que se falta pouco, aí parou. E o carro ligado, aí pronto. E nada, e não saía. Aí não teve jeito. O quê? Aí comecei a vomitar no carro. Ah, não, Fabinho! Comecei a Você vomitou vomitar. no carro Aí da eu só Regina. via assim, eu tava. Aí meu pai não pode ver. Meu pai não pode Você ver fez? deitado. Aí eu só via assim a carinha dela. Granger, seu filho tá passando mal. Meu Deus, eu só vi a cara do meu pai virando assim. Aí ele só fez assim uma cara. Tipo assim, que eu eu te falei, mato. meu Deus do céu, me joga aqui, abre a porta que eu saio correndo. Falou, nossa, aí ele, pelo amor de Pelo amor de Deus! mil desculpas, nossa, para aqui, para aqui, para aqui. Nossa, vou parar, ele deve estar precisando de alguma. Não, para aqui, para. Para, você filha da puta, para, você para, agora. para. Meu Deus do céu. Aí ela abriu a porta. Não, eu te levo. Não, deixa que eu me viro aqui. E o E gorfo? o carro lavado. Ah, não, mano, não Lavado. acredito. Aí meu pai não sabia se me acudia Você limpava ou o se carro? limpava. Ele, Granja, sossega, fica tranquilo. De boa, pode deixar que eu. Não, mas você acabou de tirar o carro. Vou lavar rápido. Não, deixa comigo, deixa comigo. Aí ele fechou a porta, ela saiu. Foi embora com o seu foi embora gorfo. com o meu gorfo. E o meu pai, nossa senhora. O que eu faço com você? E eu assim, passando uma. Eu falei, ai meu Deus, eu vou ouvir muito agora, eu vou ouvir. Pai, agora não. Ele falou, tá vendo? Por isso que eu não gosto de trabalhar. Eu falei pra sua mãe, a culpa é da sua mãe. Olha a vergonha que me fez passar no carro da Regina. Não sei o que. Eu falei, meu pai, não tinha que. E eu baixo. Com um grão de arroz. Cara, eu nem lembro se ela. Eu nem sei se ela lembra dessa história, porque eu não Regina- encontrei com ela ainda. pra Regina Duarte está assistindo o Pois É. Por favor, quero que você mande uma mensagem para ela. falar. Pelo amor de Deus, Regina Duarte, desculpa. Meu, Manda a conta Mando. do Lava Jato que ele paga. o meu pai, né? Ele tá lá em cima, esse moleque melhorou, graças a Deus. Fabinho, cara. Aí só complementando, que aí depois ele saiu do Canal 9, né? Aí foi trabalhar no Canal 5, que era com o Silvio Santos. O Silvio Santos era na Globo antigamente, era ao Seu vivo pai o trabalhou com o programa. Silvio Santos. Trabalhou com o Silvio Santos, né? Caramba. E eu lembro também que, mais uma vez, eu passei mal, e aí meu pai me pôs na sala de contra-regras, Você né? vomitou no SBT, Vomitei, lá na não- TVS? Não, então, eu já cheguei vomitado lá, ele me limpou. Ele me pôs no quarto, no quartinho do contra-regra, tinha um monte de... Aí tinha as coisas do Silvio Santos lá, dos carrinhos, sabe? Que era o programa de calor, tinha os carrinhos e tal. Aí eu falei, pai, ok, me deixa aqui. Você não vai ver nada, você não vai assistir nada, que não sei o que você vê pra cá. Você tá passando... E eu, passando mal, aí eu fiquei deitado lá o tempo todo, ele no programa, você vai ter que ficar aí, porque eu vou ter que estar... Eu falei, não, tudo bem, pai. Vai lá. Aí eu lembro que, acho que você não conhece, mas tinha na época uma jurada que chamava Cineira Arruda, e ela entrou, assim, tinha uma vozinha rouquinha, assim, ela entrou, e falando, né, porque vamos fazer isso, não sei o que, de repente viu, nossa, tem um menininho ali, dormindo, né, e era eu que tava assim, o menininho Eu não tô dormindo. dormindo, filha da puta, tô passando mal. Passando mal, cacete.
Me deixa. Aí eu lembro que aí tava melhorando, meu pai entrou correndo, falou assim: vem cá, vem cá, vem cá, vou te apresentar pro Silvio, né? Aí me pegou no colo, né? Aí era intervalo, né? Foi pros comerciais, Isso era lá na Vila no Canal Guilherme? 5, na Santa Cecília ali, né? Ah, tá. Santa Cecília, Vila Guilherme não, Não Santa era Cecília. antes, tá. Guilherme já é no SBT, né? Ah, tá. Então era Canal 5, lá na Globo. Aí o Silvio passou pro intervalo, saiu, né, do palco, foi no banheiro, sei lá, enfim, onde que ele foi fazer. Aí meu pai me pegou no colo: ô Silvio, vem aqui, deixa eu apresentar meu filho, né? Aí eu lembro que eu tava mole. Ai, Granja! Granja! Tá meio branco? Ah, que tá gracinha, qual o nome dele, né? Mas que bonitinho. Oi. Tchau, tchau, vamos, tchau, tchau, tchau. Vai Prazer. vomitar no Silvio Santos aí, ó. E aí eu tava passando mal mesmo, só mais um pouquinho, que se balançasse ali, Mas olha só. se ele me pegasse no colo e fizesse, oi, Vomitava. vomitava coitado no do Silvio. homem, Paulo. Mas aí depois, ok, aí beleza, acabou, saiu do Canal 5, lá que é a Globo, e aí foi trabalhar na Band, olha que coincidência, né, cara, na TV Bandeirantes. E aí ele começou a trabalhar na segunda-feira na Bandeirantes e aconteceu uma fatalidade, né? Começou a trabalhar na segunda-feira e quando foi na sexta-feira, meu pai estava indo embora da Bandeirantes e o chefe dele chamou, né? O Granger, né? Você precisa quebrar um galho pra gente, né? Amanhã vai estrear o programa do Bolinha e o fulano que trabalha aí na pintura e tal, não veio. A gente se estrear o programa até precisa estar pintado aí e tal. E meu pai morria de medo, assim, de altura, né? Aí eu precisava que você desse uma força, pintasse aqui pra gente, né? Aí meu pai estava precisando de uma graninha, aí falou, Tá. tudo bem, vamos lá, você me faz um vale? Faço, né? E aí ele foi, né? Começou a pintar, e na época era taco, né? No auditório ali era taco, né? E foi pintar com andaime, né? Foi pintando e tinha uma pessoa aqui empurrando o andaime, né? Aí meu pai pintou todinho o teto, né? Faltava um pedaço assim para ele pintar, né? E nesse pedaço que estava faltando, ele foi terminar, o rapaz foi empurrar, né? Enroscou no taco. Enroscou no taco, a rodinha, e meu pai caiu, né? Sofreu um acidente. Aí sofreu um acidente Poxa, que fatalidade. e veio, foi ali, né? Faleceu ali, né? Caiu de... Mas, se for Enfim. ver, assim, trabalhando naquilo que gostava, com muita história pra contar também. É verdade. E depois eu vim trabalhar na educadora, que é Que do pertence grupo ao Bandeirantes. Bandeirantes, Eu é. falei, caramba, né? Você para pra pensar nisso de vez em quando? Paro. Eu paro para pensar também em outra coisa, coincidências da vida, né? O meu pai, que eu não sabia, nasceu em Campinas. Jura? E a minha filha também nasceu em Campinas. Nossa, Campinas. As coincidências, né? Que Nada é por louco, acaso. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Vai Cara, ser que isso. papo legal. Queria te agradecer demais, mas antes da gente encerrar, Ah, eu sempre peço para o meu entrevistado trazer um objeto. E esse objeto que tenha uma história legal, que tenha alguma coisa bacana. Espero que você tenha trazido. Né? era para trazer mesmo? Ah, vai cagar, né, mano? Não era Você só pra trouxe. falar, não? Não. Era Você sério. trouxe um Eu objeto trouxe, legal. O Zé. que você trouxe aí? Aqui, ó, deixa eu pegar aqui. Enquanto você pega aí, ó, vou dizer pra você que tá assistindo mais uma vez, obrigado pela moral que você está me dando, acompanhando essa edição, né? Esse episódio do Pois É. Muito obrigado também. Faz mais barulho, fica à vontade, viu? Faz mais, Tá vai no captando? seu tempo. Agradecer também ao pessoal. Sonoplastia, Sonoplastia. contra a regra. Pessoal da Zap, muito obrigado por oferecer e ceder esse espaço aqui. Obrigado, Jean, Melina, valeu de coração. Obrigado, pessoal também da RGB Audiovisual. Obrigado mesmo por emprestar a parte técnica e o talento humano de vocês também. Valeu. E obrigado também a vocês aí da Maple Comunicação, Eduardo e equipe. Muito obrigado por me ajudarem também, tá? Agradecer demais a grande Carolina Alvarez, que tá fazendo parte, vindo somar. Tá vindo pra somar, né? Tem coração também. Então tá bom. Então tá aprovada, né, Fabi? Aprovadíssima. E se você que tá assistindo aí, cara, você quer colocar a sua marca, a sua empresa associada ao Pois É, eu tô à sua disposição. Traz a sua marca pra cá, traz a sua empresa, a sua loja, o que quer que seja.
vem divulgar com a gente aqui. Basta você mandar um e-mail para poiszé@zeneves.com.br. A gente conversa por lá. Vou te explicar como é que a gente pode trabalhar e agregar sua marca ao Pois É, para que a gente cresça aqui e você também possa crescer daí, tá bom? Fabinho, o que você trouxe aí, cara? Então, Deixa eu não podia ver. ser diferente. Olha, trouxe um fone de ouvido. Você não vai trabalhar aqui, né? Não vou trabalhar, não. Olha, mas isso aqui é uma relíquia. Uma relíquia. Esse aqui é um selênio. Deixa eu ver. Aqui. Mas olha só. É bem antigo, né? Um fone de ouvido Selenium feito aqui no Brasil. A Selenium é uma marca de fora, né? Tem bastante. É de fora, não é? É de fora e é uma marca que, na época, quando eu comprei, né, era, nossa, super solicitado. Todo mundo queria ter um selênio. Ah, era um equipamento top de Top, linha. top. Na época era top. E esse fone foi, né, quando eu trabalhava em Atibaia, eu falei, pô, quando eu tiver uma grana realmente, eu faço questão de comprar um fone do bom, Do né, bom. para eu poder usar e lembrar sempre, né, do rádio, quando eu comecei no rádio e tal. E foi comprado com a minha grana, né, com o dinheiro que eu ganhei, né, com aquilo que eu sempre batalhei, sempre sonhei. Então esse selênio foi justamente isso. Lá na Antenão de Atibaia, na época, o top era o selênio, né? E esse Comprei, fone era seu, você usava ele para trabalhar. usava para trabalhar. Porque tem muito locutor que usa o seu próprio fone. Sim, Leva o fone sim, seu para aham. rádio. É claro que as emissoras oferecem, mas na época você pode escolher também, você pode comprar o seu fone. Então, na época eu queria, né, comprar um primeiro fone, né? E para levar para o resto da vida, para lembrar tal. E ele funciona ainda? Funciona ainda. Funciona ainda. Mentira, que legal, funciona ainda. cara. Tanto é que quando a gente fez home office, né, que a gente ficou durante a pandemia, eu de vez em quando eu pegava esse fone aqui só para matar saudades. Matar a saudade. É. Que legal, Fabinho. E aí, então eu trago ele desde de Atibaia, né, lembrando nesse momento que eu consegui comprar com a graninha que eu ganhei, a primeira grana assim que Poxa. sobrou um pouquinho, né, para poder comprar um fone. Então tá comigo, Aquela esse fita selênio. isolante de lei, né? Que todo fone tem que Isso ter. é. Isso aqui é, Exato. isso é a prova de que ele foi usado. Exato. Que legal, Fabinho. Obrigado, adorei o presente. Obrigado mesmo, de coração. Não, não é seu, é meu. Não vem não. Cara, tem muita história envolvida aqui, né? Tem muito. Tem a história do locutor que foi lá fazer um teste em Atibaia e achou que a Exato. grana não tava pra ele. Uhum. Pegou você E que pegou- foi de laranja com ele junto. Exato, é. Lá que ele te indicou e lá que É. você começou a falar a hora certa Foi. nas madrugadas e realizou o sonho do menino da relojoaria. Pois é. Que história legal, cara. Legal, né, cara? Se eu olho pra trás, eu sempre falei, eu faria tudo de novo. Você faria tudo de novo? Faria tudo Desse de jeitinho? novo. É, porque eu realmente eu queria ser radialista. Eu sabia que ia ter que passar, né, por um processo aí de aprendizado, né? E eu sabia que ia ter que sair de casa, né? Mas faria. Você sabe que eu sou humorista, faço stand-up também, né? Você sabe disso. E uma vez vendo o Faustão, quando ele tava na Globo ainda, o Arquivo Confidencial, lembra que tinha? Sim, sim. E eu tava assistindo com o Negritude Júnior, com o Netinho lá. É, E aí o Netinho contou uma história que ele estava indo para um show numa Kombi, porque era um grupo de pagode, tipo, eles iam de Kombi, porque tinha 5, 6, 10 integrantes, mais de equipamento e tal. Então era o carro que eles tinham. E a Kombi vivia quebrando. E teve um dia que eles tinham um show muito legal para fazer, e ia ganhar uma grana legal, e a Kombi quebrou no caminho. Tipo, e eles empurravam, não funcionava tal. E enquanto todos ficavam putos, chutavam a Kombi e praguejavam, ele falava assim, cara, toda história que deu certo teve momentos ruins. sim. Então, se a gente tá tendo um momento ruim, é porque a gente tá no caminho certo pra gente ter uma boa história. É bem isso. Então, é você Bonito, olhar... gente. Não, é muito bonito. Bonito, é. Então, é você olhar os perrengues. Por exemplo, hoje eu trabalho numa das principais rádios do Brasil. Mas para chegar lá, eu precisei passar por um Sim, processo processo, também, tipo, difícil, Uhum. no stand-up, em outras rádios menores e tal, para que eu recebesse um convite seu. Foi você que ligou para mim. Falou, Zé, Sim. você quer trabalhar aqui? Você não sabe como eu pulava, cara, no apartamento que eu morava, de alegria, assim. Eu vou até chorar. Mas história que lindo. De alegria. Eu falei, pô, vou realizar meu sonho. Porque foi a primeira rádio que eu ouvi quando eu cheguei em Campinas, né? E eu falei, vou trabalhar na educadora. Com esse cara que eu... Que da hora. Nossa, pra caralho. Nossa, Zé, tamo junto, tamo Ai, junto. que bonito, Zé. Foi emocionante. Parabéns pela sua gostoso. história, viu, cara? É o que você falou, tudo tem, né? Tem um porquê. Às vezes a gente reclama de alguma coisa ou outra, tá? Mas faz parte, né? Eu me lembro quando eu cobri o Rock in Rio, não tinha dinheiro para ir no Rock in Rio, fui em 91.
eu fiz um flash de um orelhão que tinha dentro lá, no Maracanã, o Rock in Rio acontecendo, eu liguei a cobrar para a rádio, né, Antena de Atibaia. Então você não tinha condições, você não tinha material, né, você não tinha equipamento. Então são coisas que hoje você fala, pô, a gente faz isso hoje, tem tudo na mão, tem Tem tudo, tudo né? na mão. E não dá para reclamar, entendeu? Que você dá. O pessoal, ei, eu não consegui ouvir. Eu tô no ar, Tô cara. no ar, no orelhão lá no Maracanã. Legal. Então, são coisas que a gente vê lá atrás, né? E vê como são hoje, você fala, pô, só somou, né? Só Só somou. fez a gente crescer, né, cara? Então é bacana, a gente tem que passar por esses momentos. Tem que passar. E aí eu tava falando porque eu vi, fazendo stand-up, um dos primeiros shows que eu fazia com o Fábio Lima, a gente fazia aqui em Campinas, no Jockey Piano Bar, lá no centro. Teve um show que não foi ninguém. Tipo, a gente anunciamos, fizemos uma puta no barulho e não tinha ninguém. E os garçons lá enxugando taça. Gente, E aí o som pronto lá, e o cara falou, e aí, Zé, o que nós faz? Eu e o Fábio, e a gente feliz, cara. Falou, cara, deu tudo errado. Significa que estamos no caminho certo. né? Olha aí. Tipo, você tem que olhar por essa Tem ótica. que ter, assim. tem que ter esse olhar. Estamos no caminho certo, tem que dar errado agora. E a primeira vez que eu subi no palco foi porque a Mel Maher, uma outra humorista de São Paulo, foi assaltada em São Paulo. Olha como é que são as coisas, né? Eu fui pra assistir ela lá nesse bar. E aí o Fábio Lima ia se apresentar. Eu só fui pra assistir. Né? E a Mel Maher foi assaltada. E ela ligou pro Fábio Lima e falou: não vou poder ir, eu fui assaltada, roubaram minhas coisas, tô indo pra delegacia. O Fábio olhou pra mim na plateia e falou: cara, você consegue fazer 10 minutos? Eu Caraca. falei: consigo. Você topa fazer? Eu falei, topo. Foi a primeira vez que eu subi no palco. Que Né? da hora. Deu super certo. E a gente toca assim. Que história É legal. Deus, meu é amigo. Deus, É é Deus, Deus, é é Deus na Deus, é frente. É Deus. Deus na frente. Yes. Cara, brigadão por você ter vindo aqui mais que uma agradeço, vez. cara. Que Puta papo convite, legal papo mesmo. gostoso pra caralho. Muito bom, obrigado mesmo, Zé, ter me Que convidado aí. legal. Obrigado mesmo. Sucesso pra você que você merece muito. E pra É você nóis. que tá assistindo aí, mais uma vez, obrigado. Essa foi mais uma edição do Pois é, esse podcast que é feito aqui de verdade, ó, com muita emoção, com carinho e com muito coração pra você que tá assistindo aí. Tá? Quinta-feira que vem tem mais uma edição. Quem vem? Não sei ainda, mas vai ser legal igual esse aqui foi, tá bom? Um abração pra você, até a próxima. Valeu!